Fala galera, boa noite. Dando continuidade à nossa sequência de lives. Hoje a gente vai receber o presidente da torcida Flamanguaça, Felipe. Esperar aqui para eu poder convidar. Espero que vocês gostem. Manda pro pessoal aí. Fala aí, macho. E aí, Bolota, beleza, irmão? Tranquilo, meu amigo. Tá me escutando bem aí? Tá bom. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô tranquilo. Beleza. E aí, essa loucura toda de pandemia? Como é que tá a família? Como é que tá a Bia, JP? Tudo tranquilo, meu amigo. Aqui tá trancado em casa, mas faz Não parte, tem o que né? fazer, né? Faz parte. Tem que se adaptar. Tomara que isso passe logo e a gente possa voltar para a nossa rotina aí de apoiar o nosso clube, que eu tenho certeza que para vocês é um prazer também enorme, assim como para a gente. Enquanto isso, a gente vai tocando o barco quando dá e vamos dar início aí a essa live. Espero que a galera goste. Então, cara, a gente tinha combinado alguns pontos, até que a gente não pode se alongar demais, porque a gente só tem 60 minutos e passa voando. E eu queria começar perguntando um pouco, né, sobre a história da Flamanguaça e quando que você entra nessa história, quando que você começou a fazer parte da torcida. A gente sabe que a torcida já tem 25 anos. E como é que começou isso tudo? Como é que começou a Flamanguaça e a história do Bolota na torcida? Então, a torcida ela surgiu em 95, né? Um grupo de amigos que moravam no mesmo condomínio, em São Conrado, se reuniam, iam para os jogos juntos. E dali surgiu a ideia de... Na verdade, eles não queriam nem criar uma torcida, eles eram um grupo que ia junto, começou com uma brincadeira e a coisa foi indo. Aí a torcida ficou de 95 até 2003 ou 2004, não sei te dizer direito, não lembro bem o ano, sem espaço de faixa no estádio, né? Porque o Flamengo tem 1 milhão de torcidas e, enfim, as faixas eram enormes e tal. Aí, nesse ano, a Falange parou. Aí ali surgiu uma oportunidade de ter um espaço e aí dali para que a coisa começou a andar. E eu entrei na torcida em 2006. Minha história na torcida começou. E de lá, de 2006 até hoje, acho que, assim como provavelmente em você, quando o bichinho morde, já era, né? Não tem mais volta. Quando você vai ver, já tomou conta da sua vida, você vive em função. E a nossa droga é essa. Eu vi bem lá eu acompanhei a live de vocês na Chopp Brasil, né? Aproveitar, mandar um abraço pro pessoal que tá fazendo um excelente trabalho. Eu vi o quanto você se emocionou e eu me identifico muito com isso, porque a gente sabe que quando a gente vê as coisas acontecendo e quando a gente remete a um passado, a gente lembra de tudo que a gente abriu mão, né? Em prol daquela Claro. instituição, família, trabalho, amigos, dinheiro. E ver aquilo acontecendo, tenho certeza que é motivo de muito orgulho e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês, porque por toda a luta, né? Acompanho vocês há muito tempo, a gente tem uma relação ótima já há bastante tempo, e eu vi o quanto vocês ralaram e quanto vocês merecem chegar ao lugar que vocês chegaram hoje. Então, em nome da torcida Fogoró, meus parabéns para a Flamanguaça, que tem feito um trabalho aí exemplar e não é à toa que hoje sustenta o título de maior torcida Chopp do Brasil. Valeu, meu amigo. Agradeço. É assim, né, cara? As pessoas olham ali a faixa e a bandeira, mas atrás esse pedaço de pano remete tem muita coisa por trás disso, né? Para
até chegar ao ponto de você chegar ali e amarrar aquela faixa ali, pô, muita coisa aconteceu, muita gente se doou para aquilo ali. E assim, é muito. A gente ama muito, faz com muito amor aquilo, então, pelo menos no meu caso, a minha maneira de ajudar o clube é a forma que eu vejo de contribuir para o Flamengo. Por isso que até, sempre que falo emociona, não tem jeito, né, cara? Não tem como. Mais da metade da minha vida vivendo em função disso, para isso. E hoje você vê tudo aquilo que você abriu mão, tudo que as dores de cabeça, porque tem muita, né? A gente briga muito entre a gente, assim, para coisa, até tomar uma decisão, tem muita briga, isso gera muito desgaste, mas e ver que as escolhas foram certas, nem todas, óbvio, a gente tomou várias decisões erradas, isso também ajudou a gente a aprender e poder evoluir, mas acho que no final, não vou falar o final porque não estamos no final, a gente está no meio, estamos no presente, mas tá dando certo. Entender que aprender com os erros é importante, isso é fundamental, né? Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Agora, persistir no erro é burrice. Né? Não, é Maneiríssimo. lógico, lógico. Lógico, porque não tem como, né, cara? Você lida com gente, ainda mais a gente, assim, que o crescimento foi muito rápido, as coisas foram acontecendo tudo muito rápido. Você toma decisões erradas, é normal. Assim, foi o que você falou, se você vê que o negócio está errado, se você deixar repetir de novo, aí, porra, é burrice, né? Então, a gente gosta de errar para poder corrigir. Acho que faz parte de um processo todo. Com certeza. Tá me escutando aí? Vamos lá. Tô sim. Você vai lá, faz aí uma pergunta e a gente vai trocando bola, porque senão eu vou falar direto, vou Não, atropelar beleza. e você não vai ter oportunidade de fazer perguntas A também. gente, primeiro, saudar aí, te saudar, a gente tem a relação de anos já passando por algumas coisas juntos, enfrentamos muita barreira já, talvez por essa relação que a gente tem, mas hoje as pessoas aceitam e respeitam, acho que isso é uma vitória nossa. Queria te perguntar qual a relação da torcida Fogoró com o torcedor do Botafogo em si, com o Botafogo em si. Uhum. Então, cara, Como, assim, como, eu como, acho que como a torcida aceita e tal, como é a resposta para vocês disso? assim, acredito que seja a, a opinião da maioria do torcedor comum com relação à torcida Chopp. Eu acho que o ambiente que a gente preza e a gente luta muito para que isso esteja sempre muito claro dentro da torcida, que é um ambiente pacífico, um ambiente de apoio ao Botafogo e que principalmente reafirma o tempo todo que é ser torcida Chopp, que é entender que o adversário ele não é inimigo, que é entender que a nossa ideologia é procurar sair de casa, encontrar os amigos, apoiar o nosso clube e voltar para casa em paz, porque além de torcedores, nós também temos uma família, temos trabalho, somos uma pessoa comum como qualquer outro. E eu acho que isso é um fator que conta muito para a relação com o povão. O povão se sente muito bem, muito à vontade de participar. É natural que a gente tenha aquelas pessoas que participam de forma mais incisiva, os componentes mais ativos, mas tem uma galera que é simpática à torcida, que não quer ter um vínculo mais fixo com a torcida, mas que frequenta. Então, assim, isso daí eu acho que a aceitação da Fogoró é a melhor possível. Eu acredito que a maioria das torcidas Chopps também. A gente vê isso muito refletido nas nossas caravanas, né? Nós somos uma torcida que a gente sempre pregou, assim como vocês, de estar sempre presente nos jogos do Botafogo em qualquer lugar do mundo. E nos jogos na região sudeste, a gente sempre procura colocar caravana. E aí, de imediato, o povão procura logo a Fogoró, entendeu? Então, assim, é sinal de que é um ambiente agradável, que as pessoas se sentem acolhidas e que se propõe a dividir, por exemplo, um ônibus e ficar 24 horas juntos, entendeu? Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, a relação da Fogoró com o povão, que a gente chama, né, é a melhor possível e a gente luta para que isso permaneça, entendeu? Uhum.
Acho que é um pouco Eu também parecido com a gente tenho também. umas questões. Sim, eu acredito que todas as torcidas chopes têm uma simpatia grande com o torcedor comum. Eu também queria saber qual é a relação de vocês com o povão e queria ir além, qual é a relação de vocês com as outras torcidas organizadas do Flamengo e a relação com o clube. A gente sabe que enquanto você é uma torcida pequena, mediana, a relação é uma, mas quando você toma a proporção que a Flamanguaça tomou, a história acaba mudando. Eu queria entender um pouco isso, como é que vocês têm administrado isso dentro da Flamanguaça. Então, a relação com o torcedor comum e com as outras torcidas, ela é boa, assim. Claro que você tem aquele cara que não gosta e tal, mas faz parte também, a gente aceita também, respeita o cara que não curte. E aí, mas assim, como você falou, a gente preza por uma torcida, por um ambiente mais tranquilo, mais leve, e isso acaba atraindo, chamando pessoas novas e faz com que aquele cara que ele não quer ser de torcida, mas ele gosta ali de ir pro estádio, bater palma e tal, fazer uma brincadeira, que ele chegue perto. A gente tem muita gente leva filho, acho que isso também passa uma imagem legal para quem olha de longe, assim, fica menos receoso de chegar perto, de tentar se enturmar, entender como o negócio funciona. Então, ela é boa. A gente, com as torcidas organizadas em si do clube, o relacionamento institucional é ótimo. Assim. A gente tem um diálogo. Hoje tá, todo mundo se fala, ainda bem, que não é. Já tivemos muito problema, mas hoje em dia todo mundo se fala. Isso, eu costumo falar muito que a gente não precisa ser amigo um do outro, a gente precisa se respeitar, que é o essencial. A gente está ali pelo mesmo objetivo. Que a gente pensa diferente, é óbvio, tanto que cada um participa de uma, segue uma linha, mas a gente está ali, o resultado final é comum para todos, né? A gente está ali pelo Flamengo. Então, o diálogo entre as lideranças ocorre. O que não acontecia antes, que acontece um pouco hoje, que antes a gente não tinha a proporção que a gente tem hoje. A gente, antes era aquela torcida simpática, tá todo mundo, estava ali e tal, não incomodava ninguém. Então, ninguém se importava muito. A partir do momento que você começa a aparecer muito, algumas pessoas se incomodam, é normal. Assim, gera um pouco de. Inveja é forte dizer, mas é aquela inveja boa, assim, dos caras, porra, a gente podia também estar fazendo e tal, um negócio assim. Mas eu diria que é boa, assim, não tem. Quando dá algum problema, resolve com diálogo na hora, tudo bem às claras, todo mundo é muito sincero um com o outro, acho que isso é muito importante para a coisa andar. E a relação com o clube, cara, ela desde 2017 ela é meio complicada, porque quando deu o problema da Sul-Americana, o Ministério Público proibiu o clube de falar com a gente, né? Com a gente, com torcida organizada em si, o clube não pode falar. O MP ficava em cima e tal. Foi até uns funcionários do Flamengo que foram presos, foram inocentados todos, não conseguiram provar nada, mas fizeram um circo e isso assustou um pouco o clube. Então, de 2017 para cá, a gente conversa, porém não existe nenhuma relação clube-torcida. Assim, o Flamengo não, não ajuda em nada as torcidas, assim, não, existe, não tem facilidade em compra de ingressos. Acabaram com o nosso sócio torcedor que a gente tinha, que era um plano feito para as torcidas organizadas. A gente pagava uma mensalidade, tinha direito a comprar uma quantidade de ingressos mediante aquela quantidade de mensalidade que a gente pagava e com o cadastro tudo certinho, enfim. Mas foi cortado e não voltou. E hoje a gente conversa, mas como não anda nada, então não gera muita dor de cabeça, não. O Flamengo apoia. O Flamengo, vamos dizer, como que eu posso te explicar? O Flamengo gosta, mas não apoia. É mais ou menos isso. Entendi. Acho que, assim, a questão do crescimento de vocês, quem está há mais tempo aí na arquibancada sabe que isso daí é de praxe, né? Enquanto não incomoda, você é simpático. Quando passa a incomodar, Claro, a lógico. simpatia, ela acaba, né? Assim, mas... E essa questão do poder público, cara, acho que foi um movimento, eles
tiveram a oportunidade e fizeram porque teve aquele fato, mas acho que foi mais ou menos o mesmo ano que rompeu a relação também com a gente lá no Botafogo. Não, foi uma operação que eles pegaram todos os clubes. Eles usaram o estopim, foi o problema na Sul-Americana e dali partiu para todos os clubes. É verdade. Todos os clubes foram. Eu acredito que todos os clubes devam ter sido notificados. Enfim, alguns continuam se relacionando, fizeram acordo, outros não. No caso do Flamengo, a gente até tem tentado, mas a coisa está muito devagar. Entendi. A gente tinha combinado falar um pouco da organização da torcida, né? Vou começar falando um pouco da organização da Fogoró. A nossa organização, ela remete o motivo que se deu a nossa fundação, né? Nós somos um racha de uma outra torcida chope do Botafogo, e uma das coisas que a gente cobrava era organização e transparência. Então, quando a gente iniciou a história da Fogoró, a gente não podia cair na vala comum de cometer os mesmos erros, foi o que a gente falou também no começo da live. E aí a gente tentou se organizar o máximo possível, fizemos um estatuto bem complexo, procuramos seguir esse estatuto fielmente e a gente, na medida do possível, tem respeitado. E o dinossauro famoso aí, ó, chegou ele. E aí a gente tem procurado seguir ele. Mas assim, foi o que você falou, eu uso as suas palavras no início da live para sintetizar o que eu penso na organização da torcida. A gente aprende o tempo todo, cara. Nunca vai ter um modelo que você vai falar, isso daqui vai dar certo. Eu tinha um pensamento lá em 2012 que é totalmente diferente do pensamento que eu tenho hoje. Todo dia eu aprendo. Pode ser o cara mais novo na torcida com 6 meses, de repente ele vai vir falar alguma coisa para mim que eu vou fazer uma reflexão e falar assim, caraca, o cara tem razão. Então, assim, eu acho que esse é um processo permanente dentro da torcida, né? Da gente se reinventar, da gente pensar. Para falar da organização, o que a gente tem de forma oficial, de forma prática? A nossa diretoria ela tem 14 componentes, a gente procura dividir esses 14 componentes em setores, né? São os setores como qualquer outra torcida. Presidente, vice, diretor financeiro, diretor de patrimônio, diretor de vendas, diretor de caravana, diretor de bateria, material, ação social, da comunicação, que hoje se torna uma coisa ainda mais importante. Na verdade, a comunicação, a gente tem um grupo. Enfim, são 14 pessoas pensando. Só que, em dado momento, a gente viu que se a gente quer uma organização de forma democrática, 14 pessoas pensando para você ter um consenso, é bem complicado, entendeu? Então, esse foi um dos primeiros empecilhos na organização que a gente propôs lá no começo. Uma outra coisa, transparência é fundamental, mas transparência dá trabalho. Dá muito trabalho. E o terceiro ponto, que foi uma coisa que a gente pensou lá atrás e que a gente vem se atualizando sobre esse tema de forma permanente, é a questão da profissionalização da torcida. Porque antigamente, a gente tinha uma cultura que, na minha opinião, era uma grande hipocrisia de achar que o cara ia tocar uma torcida com 3.000 componentes de forma voluntária e que ele ia abrir mão do filho, da esposa, do estudo, do trabalho para respirar a torcida. E isso a gente sabe que é impossível. Quem está dentro da torcida é impossível. Então, hoje, a gente pensa a torcida de uma forma mais profissional. Isso ainda não aconteceu na forma prática. Mas a nossa ideia é voltar com a nossa sede, ter um funcionário que trabalhe exclusivamente para a Fogoró, entendeu? Que ele receba para isso, que ele toque. Porque eu, por exemplo, você tem filho, você sabe como é que é. Eu tenho 2 filhos pequenos, entendeu? A demanda da torcida é muito grande. Organização, cadastro, material, isso tudo sozinho você não vai conseguir fazer. Então, hoje a gente pensa que a profissionalização é um caminho, que acaba sendo refletido também no futebol como um todo. A gente queria trazer isso para Fogoró, entendeu? Isso é um pouco da nossa organização. A gente continua com a diretoria do jeito que era lá atrás, com 14 pessoas e tal, mas o nosso desafio de imediato é isso. Fazer da organização da Fogoró uma coisa
mais profissional. Ter alguém lá para trabalhar em prol da torcida, ser remunerado por isso e a gente tocar e continuar crescendo, entendeu? Penso bem parecido, assim, nesse ponto da organização, até porque hoje, você que toca uma, sabe muito bem o quanto a burocratização hoje demanda a organização da torcida para ela funcionar. Porque antigamente tu juntava ali 20, 30 caras, arrumava um jeito de levar material, e entrava e saía com o que queria e foi. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia, pô, o nome de todo mundo tem que estar lá. Se der problema é você que vai. Então, a partir do momento... Hoje a torcida dela tem que ser de fato organizada para ela existir. E mais ainda para ela andar. Então, acho que acho que a diferença... Acho que talvez o crescimento das torcidas menores hoje se deve a isso, acho. Porque a gente, em algum momento, no nosso caso, a gente chegou em 2010, quando começou a mudar as coisas para a Copa do Mundo. E, enfim, você participou de 1 milhão de reuniões que tivemos com o Ministério Público, polícia, enfim. E uma que me marca muito foi a da Marta Rocha, que ela botou todo mundo na Cadepol, da Polícia Civil. Eu lembro. Fez jantar, deu bebida, botou todo mundo sentado lá, com todos os delegados da Polícia Civil, e falou, ó, o que foi, foi. Agora, de hoje para frente, é outra história. Então, a torcida era muito menor do que é hoje, e a gente falou, se a gente tem ambição de um dia chegar lá, de se manter, a gente precisa organizar. Então, a gente parou praticamente 1 ano para organizar a torcida para poder abrir a porta. Para quando as pessoas começassem a chegar, a coisa tá pronta. Porque é difícil quando você recebe todo mundo sem ter estrutura assim, de organização básica, como se fosse tocar uma empresa e tal. Você precisa tem que ter um contador ali, tem que ter um advogado para te auxiliar, você tem que ter uma estrutura mínima ali de RH para fazer o cadastro e tal. Senão a coisa não anda aqui. O que os caras exigem hoje exigem mais da gente do que eles mesmos, do que para eles mesmos. A polícia hoje pede pra gente coisa que pro cara CPM não precisa, pô. E hoje a gente precisa fazer para poder entrar no estádio. Então, e vai chegar um momento que a torcida vai ter que ser profissional. Você não vai ter outra opção. Ou ela vai profissional, ou ela vai acabar. Assim como o futebol tá indo. Ele engoliu os clubes amadores, acabou. E ou você se organiza financeiramente, como instituição, ou já era, vai ser engolido pelo sistema. A onda vai vir, porque as torcidas, elas são a resistência da elitização do futebol. Mas a elitização tá aí, ela já aconteceu. A gente que é de maluco ali, a gente tá ali de maluco, segurando a onda, mas assim, o público que vai ao Maracanã hoje não é o mesmo público que ia 20 anos atrás. Então, e a tendência é que a coisa fique cada vez mais cara, cada vez se exija mais, que a cobrança seja muito maior. E vai chegar um momento que ou você profissionaliza mesmo, no sentido literal da palavra, que você bota as pessoas para trabalhar, porque vai ser um trabalho, tem que ser levado como um trabalho, senão vai ser engolido, não tem outro caminho. E você já tem feito isso na Flamanguaça? Eu vejo lá a sede, parabenizar pela sede lá. Já então, a gente tem... agora melhor. Então, vou chegar na história da sede, mas a gente dá um pulo. A gente tenta, mas não consegue, assim, porque a gente, como o clube não ajuda a gente em nada, assim, zero, então muita coisa a gente arca e não sobra para ajudar quem trabalha, né? Assim, o principal é a torcida funcionar. Ela tem que funcionar. Eu não sou contra o cara levar. Eu acho que se ele trabalha, ele tem que levar, mas não pode faltar. Eu não posso arrecadar 10, distribuir 8 e deixar 2 para a torcida. Isso não existe. A torcida, ela fez o que tem que fazer para a torcida, pagou tudo, fez tudo. Vai sobrar? Então vamos ajudar quem tá
fazendo por onde, Claro. mas ainda não chegamos nesse ponto. A gente tenta, mas ainda não conseguimos chegar. O que a gente tem, desde a outra sede, o Gilson mora lá e a gente tenta ajudar da forma que a gente pode, assim. Ele trabalha, tem as coisas dele, mas a gente ajuda, dá um suporte a ele. Que hoje ele é o coração da torcida, é ele que fica na sede, ele que toma conta das coisas, a arquibancada ele que organiza. Então, nada mais justo que ele ser reconhecido por isso, e tem que ser mesmo. Faz por onde, não foi um cara que chegou ali ontem e vou arrumar uma moleza ali. Muito pelo contrário, o cara trabalha pra caramba. O jogo é 4 da tarde, 8 da manhã ele tá arrumando tudo. A gente acaba o jogo, a gente volta pra sede, o nego vai pra lá, todo mundo vai embora e ele fica lá. Tem que arrumar tudo, tem que limpar, então tem que ser reconhecido por isso. Quando a nossa sede era na Rua da Abolição, eu vi ele passando com um carro lá, às vezes jogo do Flamengo, ele passava lá em frente, ele passava pelo viaduto, né? Passava ali, indo para outra, para a antiga sede. Para Ferreira Leite é perto ainda. Mas, assim, vai chegar nesse ponto. E quem não acompanhar vai ficar para trás, cara. Não tem outro caminho. Verdade. Então, por isso que a gente tenta sempre investir em estrutura, tenta sempre investir para que a torcida seja o mais independente possível. Porque para quando chegar o momento da coisa apertar mais do que tá apertado, a gente ter como segurar a onda. Entendi. Pô, maneiro. Mais uma vez, parabenizar vocês aí, porque a gente vê o quanto é difícil fazer isso acontecer. Falar aqui na internet parece fácil. Mas no dia a dia... Tem muito trabalho, cara, assim, tem muita vontade ali para fazer a coisa acontecer. Imagina. E assim, a gente como estrutura, assim, a gente tem, claro, as pessoas que dali que tocam no negócio, né? Mas a gente não gosta de nominar diretor, essas coisas, para não gerar um ciúme interno, uma guerra interna para o cara ser alguma coisa. Então a gente escuta todo mundo, cara. Desde o cara entrou, o cara pode ter 10 anos de torcida e entrar ontem. Se o cara tiver algo útil para falar, ele vai falar, ele vai ser escutado. Se o que ele falar for válido, a gente vai seguir. Se não for válido, a gente fala, pô, cara, acho que talvez por outro caminho seja melhor, mas todo mundo tem voz, todo mundo fala. Acho que talvez isso seja um pouco do porquê da gente ter chegado onde chegou. Acho que escutar todo mundo, porque a gente, quando se cerca, você fica numa bolha, né? Então ninguém te critica. Poucas pessoas chegam na tua cara e falam, pô, cara, isso tá errado. Então, a partir do momento que a gente dá a liberdade das pessoas chegarem e poderem opinar, não de forma agressiva, mas chegar e falar na boa, pô, Felipe, acho que hoje mesmo botei no grupo da torcida, pô, vamos abrir a sede no meio do mês para fazer um negócio lá, você fez 25 anos, tá? Pô, não fizemos nada. Aí um garoto de São Gonçalo me chamou, Daniel, mandou um texto enorme, botando os pontos dele, que ele achava errado por causa disso, e me fez refletir que realmente o que ele falou estava coberto de razão, o momento não é esse, não é para isso. Que sabe, ele entende que, porra, a torcida está passando por um momento complicado, mas que tem que ter uma cabeça, todo mundo está passando, a gente também tem que segurar a nossa ansiedade. E acho que esse é o caminho. A partir do momento que você abre para todo mundo falar, óbvio, né? Vai ter muita coisa que é muito fácil de chegar e falar assim, tá errado. Beleza, tá errado, mas e aí? E aí, o que você sugere para coisa? Então, mas também chega muita coisa boa e as pessoas se sentem inseridas no negócio, se sentem parte da coisa. Então, aí com isso você vai chamando mais gente, a coisa vai caminhando de uma maneira mais tranquila. Entendi. Isso daí que eu falei, eu acompanhei a outra live, acho que assim, eu procuro aprender todo dia e eu acho que essa forma de tratar as coisas de forma democrática também é algo que precisa ser levado em consideração, porque a democracia ela é muito complexa. O conceito de democracia de cada um, lógico, o que para você é democrático, para mim, de repente, não é. Lógico, entendeu? Lógico. E é o que você falou. Não adianta ser democrático para apontar. Será que vai ser democrático para apontar e não vai ser democrático para dar uma alternativa para resolver o problema que ele apontou? Então, assim, acho que esse é um caminho. E, assim, eu enxergo, cara, o nosso movimento como o futuro das arquibancadas. E isso é sinal de uma evolução.
porque você viveu isso, década de 90 de torcida organizada, a gente tinha uma postura, diretoria era quase um clã. Os caras da torcida, hoje eu tenho uma relação ótima com a grande maioria dos dinossauros lá da torcida, mas, porra, para tu chegar para falar com o presidente da torcida, pô, tu não conseguia falar com o diretor, entendeu? Então, assim, era uma coisa extremamente fechada. Então, acho que esse movimento ele vem para não só para pregar uma bandeira diferente, mas também para fazer a gente refletir sobre vários assuntos. Claro. Aproveitando o gancho, cara, como eu falei no início, parabenizei. Quando eu te conheci, a torcida, pô, não era 1/10 do que é hoje. E eu queria entender a tua opinião ao que se deve esse crescimento astronômico da Flamanguá. Você falou um pouco, mas eu queria que fosse mais específico. Onde que você parou, olhou e falou assim, cara, ali a gente já acertou, foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza que o momento do Flamengo ajuda também, mas qual foi o momento que você falou assim, caraca, olha a proporção que tomou, e eu acho que foi por causa disso? Cara, então, eu me pergunto isso direto, porque pra gente também é assustador, assim, o negócio. Porque já fui ao jogo do Flamengo pela Flamanguaça carregando faixa numa mão, bambu na outra e as bandeiras amarradas nas costas. Eu Então, lembro assim, disso. aí você vê, aí você olha hoje, a gente chega num jogo mediano, um jogo normal. Você olha os tipos lotados, todo mundo de boné, tu fala, caralho, olha o que aquilo se tornou, o que a gente fez. Eu não consigo te dizer o certo que foi, mas acho que foram várias coisas, inclusive os erros que a gente aprendeu muito. Você vê, faz um negócio e não dá certo. Então, pô, por que não deu, busca entender por que não deu certo? Vamos tentar corrigir. Mas eu acho que talvez isso, cara, o ponto-chave foi a organização. Foi a gente chegar e não sou eu sozinho, tem uma porrada de gente que ajuda e ajuda muito. Claro. Assim, se eu sair hoje, a coisa vai continuar, porque assim, as pessoas, tem muita gente que faz a coisa acontecer. Mas eu acho que o ponto-chave foi quando foi esse de 2010, que quando a gente perdeu o Maracanã, jogou no Engenhão de 2010 a 2012, ficou o Maracanã fechou por causa da obra da Copa do Mundo. O Flamengo começou a jogar no Engenhão e ali tirou aquele negócio assim, eu só vou pro Maracanã e fico no lugar específico, no lugar X, porque é meu lugar da sorte, porque quando foi pro Engenhão não tinha lugar da sorte, ninguém ali não é lugar da sorte de ninguém, nossa, assim, não tem, era novo para todo mundo, então o público espalhou. E ali as pessoas começaram a enxergar a gente, viram que a gente existia, assim, tem outra coisa, não tem só raça jovem, tem outras, tem a Urubuzada, tem a gente, tem a Nação 12, existem outras. E as pessoas e as coisas foram indo, e assim, o que eu tenho certeza, não foi só isso, mas o que eu tenho certeza que a gente, o que você falou no começo, a gente preza por estar 100%, seja onde for, como for, quem for, mas a faixa tem que estar lá. Porra, não consigo nem contar nos dedos quantas vezes foram que não tinha dinheiro para pagar a conta de casa, mas passava o cartão para. Às vezes não era nem eu que ia, mas a faixa tinha que ir, depois a gente vê como paga. É assim até hoje, e vai. E tem que ir. Eu sei brigo muito em exatamente casa com isso, porque tem que estar lá, não tem essa. Não tem outra opção. O Flamengo vai jogar, tem que ir. E acho que isso ajudou, trouxe visibilidade à torcida, porque todo jogo tava lá. As pessoas começaram a ver, começou a aparecer na televisão. E as pessoas vão, com o nome, o cara que se sente identificado com o nome procura saber e tal, a coisa foi indo. Mas o ponto X, cara, é a organização. Porque quando aconteceu a parada toda de 2010, da polícia chamar, o Ministério Público chamar, as coisas vão mudar. Se a gente não se organiza ali, a gente ia ser só mais uma hoje. O que fez a gente crescer foi que a gente fez uma coisa diferente das outras. Não estou menosprezando as outras, muito pelo contrário. Eu acho que a gente enxergou antes a mudança do que eles, entendeu? Acho que isso foi aí que, quando a gente se organizou, a coisa foi.
coisa foi. E acho que um ponto-chave foi, a gente pegou a primeira sede em 2015, se eu não me engano. Foi 2015, acho que foi 2015. Foi 2015. 2014 para 2015. Eu acho que ali você transforma, a torcida ficou sólida. A partir do momento que você botou a sede, o negócio, pum, virou, deixou de ser Flamanguaça, virou a Flamanguaça, entendeu? O negócio tomou, e as pessoas se sentem mais seguras e acreditam um pouco mais em contribuir e tal, e assim, a gente deve muito. Se a gente chegou onde chegou é porque as pessoas acreditam e contribuem para a torcida acontecer, porque a gente, porra, o que a gente fez de trocar de sede, a gente não tinha mais clima para ficar onde estava, porque a gente tinha muito problema com o vizinho, a gente não conseguia fazer nada que a polícia chegava, era insuportável a relação. O cara não tava, os vizinhos não estavam dispostos a ceder nada, não tinha outra opção, a gente tinha que sair. E quando a gente viu essa que a gente está hoje, a gente olhou o tamanho e falou, cara, como é que a gente vai fazer com isso, cara? O tamanho disso, olha o que é, cara. A gente, há 5 anos atrás, guardava material na garagem do Fofinho, que é ali no Morro do Urubu, que ele usa de lava-jato, o negócio ficava tudo ensocado. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente... E tava assim, o prédio estava muito sujo, estava muito abandonado, muito quebrado. E como tudo que a gente faz é sempre assim, vamos pegar e fazer. Se a gente for esperar, a gente nunca esperou ter para fazer, porque não a gente vai fazer nunca, que a gente nunca vai ter. Verdade. Então a gente foi, que a gente também sente a firmeza no nosso pessoal, que as pessoas vão chegar junto, que vão ajudar, vão contribuir. O contribuir não é só pagar a mensalidade, só comprar a camisa, é contribuir mesmo. A gente fez diversos mutirões, o nego foi domingo para lá carregar peso, tirar entulho. Assim, é contribuir de todas as maneiras, desde do cara que compra um boné por ano ao cara que paga a mensalidade, que compra tudo, que carrega peso. A gente respeita todo mundo igual. Acho que a chave é essa, cara. Respeito, organização e estrutura. Porque quando o cara vê uma estrutura sólida, ele se sente mais confiante em chegar junto. E quando você também oferece uma estrutura para o associado, é difícil o cara sair. Porque você começa a criar vínculo social com as pessoas, os grupos vão começar a frequentar, e aí vira uma coisa, como é que eu vou te dizer, vira uma coisa, começa a fazer parte de você aquilo ali, você já não começa a se ver mais sem estar ali, e foi. Mas assim, me entristece um Vira uma pouco. rotina, né? Eles se adaptam Vira uma àquela rotina, rotina. exatamente. O que me entristece um pouco só é que a gente cresceu no momento que as outras não cresceram, assim, que as outras decaíram. E isso, assim, não é culpa nossa, eu não tenho culpa das coisas que aconteceram. E tira um pouco do nosso mérito, assim, que as pessoas olham assim, o Flamengo cresceu porque a raça já é tão bonita. Mas a realidade não é essa. Ou então as pessoas de maldade falam, você quer que a raça já fique fora para sempre. Eu não quero, eu quero que eles voltem, que eles fazem parte daquilo ali. A história que os caras têm é enorme. Eu aprendi a ser torcedor organizado vendo eles, vivendo do lado deles, convivendo, enxergando os erros e vendo o lado positivo. Então, isso me entristece um pouco só isso. Eu preferia estar onde a gente está hoje, mas com todo mundo bem. Que acho que daria um pouco mais de valor a gente. Mas Cara, mas eu acho que o que você está falando, isso daí só fortalece a teoria que eu tenho, acho que a grande maioria tem, independente do time, a história vai ser sempre a mesma. As pessoas, elas enxergam as coisas da forma que elas querem, entendeu? claro. Se não acontecesse, ia estar cobrando. Aí, não tinha ninguém e vocês não aproveitaram. E aí, já que vocês cresceram quando outros não se organizaram, aí parece que é um demérito porque Sim, sim. não tinha outro para competir. Isso daí vai ter sempre. Só aproveitando um gancho da sede, assim, a sede de vocês, isso também foi perceptível. Eu também vi que depois da sede a torcida tomou um outro rumo. Mas para você ver a importância da gente estar trocando essa ideia. A gente teve um debate forte dentro da torcida da questão da sede, por quê? É cultural, é natural, acho que isso para qualquer um, mas acho que no Botafogo muito mais, até por ser um estádio numa área residencial, que as pessoas fiquem de cara para o gol. A gente tinha uma teoria que se a gente fizesse numa rua de trás,
do Newton Santos, não ia acontecer, que a galera não ia ficar, porque eu gosto de ficar na porta, de frente para o estádio, entendeu? Então a gente teve a primeira sede ali na porta. Era uma coisa assim absurda. Na verdade, foi uma relação de parceria, já tinha um comerciante no local. Eu lembro. Vocês foram lá, teve um futebol nosso, Sim. vocês foram lá. E assim, porra, ali pra gente foi a melhor sede, melhor dos mundos. Foi muito legal, a gente gostou muito. E aí depois, eu já não era mais o presidente era o Will, e a gente teve a ideia de voltar com a sede, só que com a administração própria, tudo nosso, entendeu? E a gente foi pra Rua da Abolição. E aí foi um debate, cara, é muito longe. Eu só usava o exemplo de vocês, falava, cara, a Flamanguaça, ela tá na Abolição, e o Maracanã é a 10 quilômetros, 15 quilômetros da sede, e os caras cresceram. Eu acho que a sede, ela tem um papel, para além da concentração pré-jogo, ela Claro. tem um papel que você falou, de unir, de criar uma rotina, entendeu? O jogo fora, fazer daquilo dali um espaço onde você vai falar do teu clube, trocar ideia, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente absorve nessa troca de ideia, entendeu? Acho que do caralho. E, por ver a sede de vocês agora, assim, é motivo de estímulo pra gente ver o negócio acontecer. É óbvio que isso não acontece por osmose, que tem um trabalho grande por trás, mas, assim, maneiro. E assim, completando o que você falou, a gente demorou a ter a primeira sede porque a gente ficou preso nisso. Porra, é muito longe do Maracanã, tem que ser em volta do Maracanã. Só como é que eu vou alugar uma casa em volta do Maracanã? Impossível, não tem como. A mais barata que a gente achou era 8 mil reais por mês, não tinha como, assim, era impossível. E a gente falou, não, beleza, a gente vai perder a concentração do jogo, vai. Mas a gente vai ganhar em outras coisas, em estrutura, as nossas caravanas aumentaram muito depois que a gente teve a sede. Porque a gente viajava de madrugada, as pessoas iam para lá de noite, tipo, chegavam lá às 6 horas da tarde fazer churrasco. Então, jogo que normalmente a gente ia com, sei lá, um ônibus, passou aí com 2, 3, porque muito pelo pré-jogo do que pela viagem em si, porque era uma festa, era um final de semana completo, assim, o negócio. E aí, quando teve jogo no Newton Santos, virou uma avalanche, né? Então, esse foi o primeiro, que acho que foi o maior, não, com Fortaleza foi o maior, mas o primeiro com o Botafogo foi que deu aquele problema todo lá, que a polícia não foi e tal. A gente ficou muito frustrado, porque era o primeiro jogo que o Flamengo ia jogar no Engenhão, com a gente ali, com a sede ali. Aí a gente, passou uma semana inteira indo no JEP, montando roteiro de caminho, várias alternativas diferentes. E o jogo foi no domingo, não sei, foi domingo. E na sexta-feira ele autorizou, e no sábado de noite ele falou, não tem como sair dali, vocês vão ter que ir pro Maracanã. Eu falei, cara, eu tô do lado do Engenhão, como é que eu vou pro Maracanã? Pra eu voltar, não faz sentido, cara. Vocês vão ter que pegar o trem e ir pro Maracanã. E o caralho, eu falei, porra, ferrou. Enfim, já tava tudo armado, tudo comprado, a festa toda pronta. Eu falei, vamos ter que fazer isso. Quando deu o problema da polícia, a polícia não apareceu, ele falou, cara... Era aquela onda de protesto, né? Vamos ter que ir, estamos aqui, a gente vai, claro que a gente vai. Aí os caras do JEP ligando, pô, se der problema você tá ferrado. Eu falei, cara, tem 500 pessoas aqui, vou falar o que para as pessoas? Pega um Uber e vai pro estádio? Não faz sentido, cara. Aí que é mais seguro, e todo mundo junto do que eu mandar as pessoas irem espalhado, pô. Claro. E assim, a gente foi, e graças a Deus não deu nada, tanto na ida quanto na volta com a gente. A gente também saiu... O portão abriu, a gente foi para também chegar e entrar e enfim, foi trágico, o que aconteceu tudo lá foi trágico, mas pra gente as coisas deram certo, assim, nossa organização funcionou. A nossa organização funcionou. E aí depois desse dia, todo jogo no Engenhão, agora a polícia já entendeu que funciona sair dali e tal, e aí é tranquilo. Entendi. Só é ruim que tem que andar pra caramba, cara. Porra, eu vejo, fica toda principalmente quando fica na sul, cara. Porra. Quando fica na norte é moleza. Viaduto, desce e tá no gol agora. Cara, a gente tem 15 minutos, eu sabia que 1 hora ia ser muito pouco. Tem pergunta pra caramba aqui. Eu vou entrar no último ponto que a gente combinou e depois eu vou entrar nas perguntas. Tem maior galera participando, além do pessoal que tá comentando aqui. Dizer pro pessoal que tem muito comentário, a gente vai tentar falar com todo mundo.
mas quem quiser mandar pergunta é só clicar na interrogação aqui que eu vou estar lendo. Nos últimos anos não, né? 2 anos atrás, começou a onda das escolas de samba ligadas aos clubes de futebol. Eu sou diretor da Botafogo Samba Clube e você também faz parte da diretoria lá dos Imperadores, né? Eu queria saber, primeiro, porque vocês, antes dos Imperadores, vocês já tinham um bloco da Flamanguaça. Da onde que veio essa ideia? Como é tocar isso dentro do carnaval? E qual é a tua relação lá dentro do Imperadores? Como é que você separa essas coisas que seriam 2 nichos diferentes dentro do carnaval? Então, o bloco surgiu um ano antes que a escola. Na verdade, desde que eu entrei para a torcida, eu sempre vi as escolas de samba de São Paulo, das torcidas, eu falei, cara, a gente tinha que ter uma. E, enfim, Tá aí. no ano que a gente fez o bloco, eu achei que era o momento da gente lançar, porque a torcida tinha corpo, a torcida tinha estrutura para fazer, que também não queria fazer um negócio porco, queria fazer um negócio direito. Então, aí a gente pensou já em tentar criar a escola da Flamanguaça. Então, quando a gente foi ver como funciona uma escola de samba em si, que eu sempre gostei, sempre acompanhei, mas não tinha noção de como ela é por dentro, como funciona. A gente falou, cara, não temos estrutura para virar uma escola de samba hoje. Então vamos fazer o bloco para a gente ver como é que é, sentir a resposta das pessoas. Extensão. Fizemos o bloco. Nos filiamos à Liga, a Liberge, que desfila, que é um... A gente também não queria fazer um bloco igual esses blocos de Zona Sul, que você bota um trio elétrico e passa. A gente prefere um carnaval mais tradicional, aquele mais antigo. Então a gente procurou a Liga lá, que desfilava na Rio Branco, hoje sai na Chile. Nos filiamos e saímos. E assim, o resultado foi 1000 vezes melhor do que a gente achava que seria. Tá me escutando? Tá me escutando, Rodrigo? Tô botando para carregar aqui que a bateria tá acabando. Mas pode beleza. continuar que eu tô ouvindo. E, enfim, a gente achava que em algumas pessoas o negócio explodiu, bombou, deu super certo. E no ano seguinte a gente falou, cara, tinha um pessoal que é ligado ao samba junto com a gente, falou, cara, vamos partir para a escola, vamos ver, vamos tentar. E a gente foi conversar na Liesb para como fazer, como é que se filiava, tal, a documentação. E lá no dia que a gente estava lá, por acaso, eles estavam filiando a Imperadores também. Estavam conversando para filiar Imperadores. E chamaram a gente para conversar, explicaram o projeto deles, a gente explicou o nosso, falou, cara, vamos, um completa o outro. A gente entende de carnaval, vocês entendem de Flamengo, assim. Vamos juntar e fazer uma coisa, em vez de ter 2, mais ou menos, vamos fazer uma boa, um negócio bonito. E a gente entrou. Aí eu sou sou fundador e diretor hoje da escola. O pessoal da torcida é envolvido na escola. Porém, são administrações diferentes. Imperadores, Flamanguaça. A gente não... Cada um tem seu espaço, cada um tem seu... Uma não compete com a outra. O presidente até no dia do desfile fez um discurso até que eu achei muito interessante. Ele falou o que eu penso, ele transmitiu e provou que pensa mesmo, que ele disse que a Flamanguaça é a escola da Imperadores, e a Imperadores e a Flamanguaça é a torcida da Imperadores. Então, acho que foi um casamento legal, assim, juntou bem, caiu bem, as pessoas aceitam, quebra um pouco do paradigma do estigma de torcida organizada, né, que não é muito bem visto. Então, acho que talvez a gente chegasse como Flamanguaça na Intendente, talvez a gente não tivesse conseguido passar da ETA, teria ficado por ali, teriam tentado derrubar para o negócio não acontecer. Acho que o Carnaval do Rio ainda não está preparado para isso, não aceita, e acho que não vai aceitar ainda. Acho que talvez depois do crescimento da Botafogo, da Imperadores, agora também tem do Fluminense, do Vasco, né? Mas estão em uma série abaixo. Mas eu acho que a partir do momento que uma das 4 chegarem na Sapucaí, acho que a gente vai romper uma barreira, independente de qual seja. Acho que
Qualquer uma das 4 que chegar lá é uma vitória das 4, porque você vai quebrar um preconceito, e aí acho que daí abre porta para talvez um dia chegar e conseguir chegar num nível de uma Dragões, da Gaviões, como escola de samba, né? Entendi. Na verdade, o movimento Chopp, ele vem para quebrar barreiras, né, cara? Acho que a gente quebra barreiras sempre. E acho que esse Já tá daí quebrando, né? A gente tá aqui conversando ao vivo com as 2 páginas de torcida e as pessoas não estão se xingando aqui. Acho que isso já é uma evolução boa. Sim, eu acho que a mensagem que a gente precisa passar é essa, né? Que adversário não é inimigo. Eu não vou querer Claro. que amanhã você não volte para casa para cuidar do JP e eu tenho certeza que você não quer que eu não volte para casa para cuidar do Niltinho. Não Lógico que existe isso também isso. não significa que você vai deixar de torcer pro Botafogo para gostar do Flamengo e vice-versa. Muito pelo contrário. Cada um tem o seu time, cada um defende sua bandeira, mas o respeito acaba quando o jogo. O respeito continua quando o jogo acaba. Não tem essa de. Com certeza. Irmão, o tempo voou. A gente tem menos de 10 minutos. Tem pergunta pra caramba aqui. Eu vou dar uma lida e a gente vai respondendo a galera. Eu queria Tu quer agradecer. encerrar e começar de novo? Para fazer as Cara, perguntas? por mim tudo bem. A gente vê que quando estiver terminando, eu pego e faço de novo, porque tem Que aí muita tu fa... coisa aqui. Então, que aí tu faz as perguntas para não cortar no meio do negócio. Beleza. A primeira pergunta vem do Anderson, da Anônimo, meu parceiro lá que está presidindo a Timbu Shop lá do Náutico. Ele pergunta como é que tá a parada do futebol, como vocês estão fazendo para motivar a galera. Assim, eu particularmente na Fogoró, a gente tem usado o máximo possível as redes sociais, né? Não tem o que fazer. Estamos fazendo as lives, a gente tem feito, assim, tem aumentado a interação nos grupos do WhatsApp, procurando gerar o máximo de conteúdo possível para manter a mídia ativa da torcida e a galera motivada, né? E torcendo para isso acabar logo e a gente voltar à nossa rotina normal. Forte abraço aí, Danone. Valeu. Fala um pouco aí, Bolota. Como é que vocês estão A fazendo? Como é gente é que a tá mesma sendo coisa. isso? A gente fez uma. A, a pandemia até serviu para trazer um pessoal, os fundadores, o pessoal mais antigo, um pouco mais para perto, que estavam meio distantes. A Eu gente, vi a live irado. como a torcida Aproveitando para fez mandar um 20, abraço pro Renato, parceiro da como a gente torcida, aí. quando a torcida fez 25 anos, a gente achou importante contar a história e tal, e a gente chamou os caras que fizeram ela, que construíram a história para eu preferi não falar, porque acho que para deixar os outros falarem, eles contarem como a torcida aconteceu. E foi maneiro, a resposta foi muito positiva, muito legal, os grupos ficaram muito movimentados e tal. É o que dá para fazer, não tem muito o que fazer. Assim. A vontade é explodir a sede lá de gente lá, mas não tem como. Infelizmente o momento seria imprudência nossa e muita responsabilidade nossa fazer um negócio desse agora. É isso. Todo mundo, né, cara, tem que ter consciência. Ninguém tá satisfeito com esse momento, mas acho que as vidas vêm em primeiro lugar e com a torcida a gente tem que ter o mesmo cuidado. Obrigado aí pela participação, Danone. Forte abraço, pessoal aí de Recife. Valeu, Muita gente amigo. também da Sport Shop aí. A aliança de vocês é forte. Tem uma Nossos galera amigos. aqui comentando. Eu vou ver aqui mais alguma pergunta. Pergunta também vem da Timbu Shop. Marcelinho, meu parceiro, tá mandando um abraço. E o Geraldo Bessa. Como está e como é o relacionamento das torcidas com a diretoria do Botafogo. A gente falou isso numa parte da live. Teve um movimento que foi mais ou menos naquele período da final da Sul-Americana, teve aquele problema todo lá no Maracanã, e praticamente o poder público obrigou os clubes a romperem a relação com as organizadas, né? Então, hoje a gente não tem praticamente relação nenhuma. Agora, com esse comitê gestor aí formado para transformar o Botafogo em empresa, a gente iniciou um diálogo, mas com a pandemia isso tudo esfriou. Eu não acredito que vá ter uma relação maravilhosa, não. Infelizmente, né? Esse é mais um dos empecilhos do poder público com as torcidas organizadas. Tem uma pergunta para você, Bolota. Vocês da TFM, tá com sede em Auma? Em Auma Não. não, né? É pelo... É onde a sede?
Na verdade, é na José dos Reis. Essa rua, ela vai de passa uma a Pilares. Mas o nosso é Aham. mais próximo a Pilares, ali atrás da Caprichosos. O Rubens lá de João Pessoa, parceiro lá, tá perguntando cadê o dinossauro. Já apareceu aí na live, né? Apareceu aí já, cara. Ficou botando pilha, pô. Oliveira Caio 28 tá perguntando porque tem a Bota Chopp e a Fogoró. Eu expliquei no início os motivos que deram o surgimento da Fogoró. A gente teve alguns motivos e a maioria dos componentes decidiram por fundar uma outra torcida e agora a gente caminha com a história da Fogoró e a Bota Chopp caminha com a história deles, sem nenhum problema. A gente continua mantendo o respeito e vida que segue. Acho que essa pergunta aqui vai para os dois, mas eu vou passar para você, até para você interagir também. O Rafael Tavares está perguntando quantos instrumentos podem entrar dentro do estádio. A gente sabe que tem uma regra aí do Ministério Público que o GEP impõe, né? Então, é de acordo com a sua quantidade de cadastro, né? O máximo que a gente conseguiu pôr até hoje foram 6 surdos, 5 caixas, 2 repiques. Dois chocalhos e um tamborim, foi o máximo. Com os cadastros que a gente tem. O Renan Valeriano, ele está perguntando por que aquelas ações em conjunto das torcidas Chopp no Rio esfriaram. Tipo torneio de futebol, etc. A gente realizou várias ações, né? Acho que não tem nenhum motivo específico. Foi uma coisa que foi se perdendo com o tempo. Acho que não tem um porquê. Eu acredito que é uma oportunidade da gente voltar. A Fogoró, particularmente, sempre teve mais contato com a Flamanguaça e a gente procura fazer ações para reafirmar a nossa ideologia. E eu acho que sim, é o momento da gente voltar a fazer. Mas fala aí, Bola. Acho que o calendário também, muito jogo, né, cara? Então é difícil também, você casar um final de semana que dê tal, para fazer um negócio organizado. Mas é isso, acho que tá faltando um futebol daquele lá que a gente fazia. É verdade. O Flávio que fez a live na Liga Nacional. Viva o Movimento Chopp, abraço aos líderes das duas grandes torcidas do Rio de Janeiro, Mancha e Bolota. Manguassauro deve aparecer. Tava prevendo, já apareceu. Flávio, gente boa. Marcelão, diretor da Fogoró, meu parceiro, tá perguntando quanto é importante a união das torcidas pela paz nos estádios. Fala aí, Bolota, um pouco. Cara, acho que a gente tocou, acho que nesse assunto a live toda o respeito é o caminho, assim, é o primordial para a coisa existir. Acho que o crescimento das duas, a evidência das duas é muito devido a esse respeito que a gente tem, eu acho. Então, foi o que eu falei um pouco mais cedo, não é porque a gente se fala, troca ideia, troca experiência para eu aprender com as coisas que deram certo com vocês e vocês a mesma coisa, que a gente vai deixar de torcer menos para o nosso clube, que a gente vai passar a torcer para outro clube. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que a gente tem que aproveitar que não existe uma guerra entre a gente para não deixar para não repetir os erros das que estão punidas hoje. Porque hoje como é que tu vai falar para uma jovem, para uma fúria, para o JB não brigar? É impossível, cara. Quantas coisas os caras quantas guerras os caras já tiveram? É um negócio que não tem fim, não tem fim nunca. Final, né? Vai ter sempre justificativa. Porque vai ter sempre um revanche, vai ter sempre. É isso. Então, antes que isso acontecesse entre a gente, então se criou uma relação de respeito para que isso nunca aconteça. Acho que a mensagem que a gente tem a passar é essa. Terminar, eu vou encerrar aqui e já te chamo de novo. Faltam 30 segundos. Valeu? Vai te continuar perguntando. Valeu. Na verdade, eu também tinha essa dúvida se a gente podia terminar a live e voltar. Que bom que pode, porque a gente tem mais tempo aí para tocar essa ideia, né? Que para mim é fundamental a gente estar externando aí para tanta gente. Vocês têm 30 e poucos mil seguidores, a gente 26, são quase 60 mil pessoas tendo acesso aí
as informações que são importantes para a gente quanto torcida. Afinal de contas, a nossa ideologia é o que mantém a chama das nossas torcidas vivas, né? Com certeza. A pergunta que tinha lá era do Brito, meu diretor de bateria. Eu acredito que ele se sentiu representado na pessoa do Gilson. Ele é quase o nosso Gilson, né? E aí, eu já tinha conversado com ele que a minha ideia era parecida também, de ter um espaço nosso, com administração própria, com disponibilidade para quem estivesse trabalhando lá. Brito, o que eu posso te responder é que assim que terminar essa pandemia, a gente vai estar se esforçando o máximo para quanto antes a Fogoró voltar a ter uma sede. Ter um espaço é fundamental. Acho que o Bolota falou bem aí o quanto é importante para uma torcida a sede, une, a galera interage mais, os eventos, tem um lugar só nosso. Então, eu tenho certeza que assim que isso tudo passar, a gente vai estar colocando o projeto sede em prática. Eu acredito que até ano que vem a gente vai ter o nosso cantinho e a gente vai continuar crescendo. Queria aproveitar, Timbubi, Alberto, lá também de Recife, já mandou um alô aqui. Teve muita gente que a gente não conseguiu ver. Alfredinho, que é meu padrinho de casamento, presidente da Ceará Chopp, galera do Nordeste em peso aí. Agradecer a audiência de vocês. A live bateu quase 100 visualizações aí. Sinal de que o assunto é interessante e que a conversa está sendo boa. Tem mais alguma coisa para perguntar, Bolando? Não, acho que perguntei acho que a gente falou do carnaval, que era o que eu achava legal. Inclusive, ano que vem, né, 2021, vai ter acho que vai ser a nossa primeira prova de fogo, vai ser que a Imperadores e a Botafogo vão desfilar na mesma série, né? Vocês subiram, né? A gente ficou em 10º. Vai disputar a mesma. Então, acho que acho que ali a gente, mais do que nunca, nossas torcidas são essenciais para que as escolas deem certo, o respeito que a gente tenha, a gente levar essa ideologia para ali, para Intendente, vai fazer muito bem as duas escolas. E vai quebrar esse preconceito. Eu acho que é fundamental a gente estar reafirmando o tempo todo a nossa ideologia, a importância disso pro futebol. E que isso se reflita também lá na avenida, né? Para quando a gente chegar no carnaval, esse discurso de paz e respeito, principalmente pelo próximo, venha a enaltecer ainda mais lá o desfile das duas agremiações lá em Tenente Magalhães, no grupo especial da Intendente. A gente recebeu pergunta aqui do Snips01. Ele diz que é fundador da Flamanguaça. Snoop. É Snoop? Henrique. Isso, Snoop Henrique. Muito bom ver que a relação entre vocês, apesar de terem criado uma nova torcida, se mantém. Sou um dos fundadores da Manguaça e ajudei o Marquinho e o pessoal da Bota Chopp no início. Ele tinha uma relação muito próxima com o Elinho, cara. O Snoop, o Binho, eles tinham uma relação muito próxima. Pô, obrigado pela participação aí, Snoop. Cara, a gente está dando continuidade aqui, né? O que vocês construíram lá atrás. Eu acho que, independente da instituição, o movimento Chopp, ele tem um papel fundamental, que é de estar propagando aí a mensagem de paz, amizade e, acima de tudo, respeito. Que nós somos adversários dentro das 4 linhas. Acabou o jogo, respeito, beber a nossa cerveja e voltar para casa em paz. Obrigado pela participação aí. Uma honra, um cara que esteve fundando a torcida com 25 anos de história aí, tá participando da live. Valeu? Forte abraço, irmão. Tamo junto, Snoopy. Tu tinha falado uma coisa que é importante também, acho que é super pertinente a gente falar, da dificuldade com o poder público. Na verdade, a dificuldade de fazer torcida, né? Eu que estou acabando tocando nesse ponto porque eu entendo que é uma dos maiores empecilhos. Assim, eu acho que até falei isso na live lá com o Flavinho lá da Liga das Torcidas Chopps, que a gente tem que entender que nós somos torcidas Chopp, mas nós somos torcidas organizadas. O mesmo problema que as torcidas tradicionais e que tem
que tem, enfim, histórico de problemas, tem para entrar no estádio, a gente também tem. Então, assim, na minha cabeça não existe eu chegar em São Paulo, tem jogo que eu posso entrar com uma camisa de torcida e tem jogo que não. Na mesma semana, eu jogo lá quarta, a gente jogou quarta com São Paulo, não podia. Jogou domingo com Corinthians, entrou. Eu não posso atravessar o país, sair do Rio, ir para o Nordeste, chegar lá e a minha faixa não vai entrar porque simplesmente o policial responsável do jogo acordou de mau humor e falou que não vai entrar. Então, assim, a gente tem que se fortalecer como movimento, e isso não só a gente, torcida champion toda, torcida organizada em si. Sim. A gente tem que se fortalecer como movimento porque os nossos direitos básicos estão sendo tirados, cara. E não, assim, eu entendo, aqui no Rio, por exemplo, existe uma burocracia muito grande em relação a material, com relação a cadastro. Tudo depende do seu cadastro, o seu material depende do cadastro para entrar. Assim, não é. Muitas pessoas falam, você defende o JEP. Não é que eu defendo o JEP, mas eu também olho pelo lado deles. Assim, os caras pediram 5 anos de cadastro, o nego não levou, pô. Os caras tomaram uma atitude extrema. A forma que eles tiveram que as torcidas levassem foi essa. Assim, as torcidas se vitimizam muito, cara. E não enxergam assim, que 80% do problema é culpa nossa, pô. Então, eu acho que a nossa briga tem que ser essa. Eles têm que saber separar. Não é porque a torcida A e B são problemáticas que a torcida C também é. Não é porque a torcida A e B tacaram fogo no ônibus que a torcida C não vai poder entrar com a faixa dela. Calma aí, cada um responde por si. São pessoas diferentes, são organizações diferentes. Então, acho que isso só vai conseguir vir a partir do momento que as torcidas todas, acho que a Anatorg tem tentado, também com essa pandemia, voltou a ser um negócio mais debatido. E acho que a gente tem que somar, acho que não tem como dividir, tem que ser um movimento só, porque vai ser muito mais forte, de que tem que existir um padrão único. Pô, hoje em dia a tecnologia manda, não é possível que não exista um cadastro que todos os poderes do país possam, responsáveis pelo jogo, possam se falar. Pô, não existe, não tem como, não faz sentido o São Paulo não poder uma coisa, no Rio pode, Porto Alegre pode, Belo Horizonte não pode. Calma aí, cara. É o mesmo campeonato, é feito por uma liga, vamos sentar com a federação leva porcentagem de bilheteria para quê? Vamos trabalhar, vamos chamar a gente para trabalhar, vamos lá, a gente quer contribuir. Agora, é muito fácil os caras chegarem, vamos falar sobre torcida. A gente conseguiu com a Anatorg isso, se perdeu, mas acho que foi uma vitória, mas que depois, com o tempo, limaram a gente. Foi que sentava, reunião pré-jogo, de segurança, de organização do jogo, sentava todos os poderes para falar sobre torcida. E a torcida não sentava. A torcida ia no dia seguinte para escutar o que eles tinham falado, que a gente não podia falar, já estava tudo decidido. Eu participava lá do grupo. Foi uma coisa que se perdeu e que é fundamental. Claro, cara. Acho que é Van o nome do rapaz da Fúria que ia direto. Sim. Ele teve um jogo do Botafogo que deu um problema, os caras da Guarda Municipal botaram a culpa toda na torcida e ele conseguiu se defender lá e mostrou que não tinha nada a ver com torcida. Foram torcedores comuns por erro da rua que tinha que estar fechada, não estava. Enfim. Todo mundo taca pedra na gente e a gente não devolve nem uma bola de gude. A gente só toma. Cara, eu costumo dizer, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que a torcida organizada, ela é reflexo da sociedade. Se a gente tem uma sociedade violenta, é natural. Ela vai ser violenta, é lógico. Torcida, entendeu? Isso é normal. Agora, eu não entendo qual é o critério do poder público em punir a instituição e não punir a pessoa. Vamos dar um exemplo. Um policial que comete algum delito, um crime, ninguém fecha o batalhão. É lógico. O policial vai responder pelo que ele cometeu. Se o médico faz alguma coisa errada, tem algum erro numa cirurgia, ele vai responder, ninguém vai fechar o hospital por causa disso. Claro. Entendeu? O critério para se punir as instituições são mais absurdos.
A Fúria, por exemplo, a última punição, uma briga tinha um cara com a meia. Pô, não é possível que uma torcida com milhares de componentes, o cara vai responsabilizar todas essas pessoas por causa de um que estava com a meia. Entendeu? E acho que isso tudo passa muito pelo que você falou, porque eles querem fazer o mais fácil. E esse é o mais fácil. E aí, a gente precisa se organizar no sentido de se colocar nesses espaços, entendeu? Para questionar. E também assim, não que consiga, mas que pelo menos se questione, porque não é possível. Não, uma hora vai conseguir, cara, não tem como. Você vai bater, uma hora vai, assim, mas tem que se organizar e tem que fazer um negócio sério. E principalmente, enxergar a culpa. Porque assim, hoje eu tenho uma relação muito boa com o Beppe, a gente troca, se fala muito, mas assim, quando eles têm, se eu tô errado, eu chego e falo, realmente, a torcida tem culpa nisso, e assumir a culpa, e faz parte. Agora, igual a gente recebeu um e-mail deles dizendo que nosso pessoal estava quebrando o trem. Aí eu falei, beleza, quero as imagens. Quero as imagens, quero me defender, quero as imagens. Tenho direito de ver. Justo. Porque eu quero ver a imagem. Falei pro cara da Supervia. A torcida paga, faço questão de pagar, desde que eu veja a imagem e prove que foi alguém nosso. E se foi alguém nosso, o cadastro está aqui. A polícia sabe quem foi. Então ela vai lá, a torcida vai fazer a parte dela. Se for chamada, vai colaborar. Cadê a imagem? Ninguém mostrou. Deixaram para lá. Entendeu? E se deixar, complicado. passa. E aí é complicado. E aí, por mais que não tenha se provado, aí vai estar usando o nome da instituição, que amanhã depois vai ter um ou outro torcedor que não vai se sentir a vontade de fazer parte. Uma coisa que de fato não aconteceu. Uma coisa que é absurda, que na minha cabeça assim não entra, é que o JEP, eles falam assim, tudo que acontece naquele quadrado onde vocês ficam, a culpa é sua. Tudo. Então, a gente hoje, além de se preocupar com a torcida funcionar no jogo, a gente tem que tomar conta dos outros na arquibancada. Então, se um cara lá, qualquer um, da torcida ou não, acende o sinalizador, se eu não levar ele pro G-Crim, eu tenho que pegar ele pela mão e levar. A torcida é punida. Eu não sou polícia, eu não tenho poder de polícia. Aí eu falei lá no G, beleza, eu levo. Só que eu tô resolvendo um problema e arrumando outro, porque o cara não vai querer ir por bem. Vai gerar tumulto. Não tem como. É complicado, cara. Então, assim, é o que eu estava falando. Na verdade, isso são medidas tomadas com debate raso, sem ouvir os dois lados. Entendeu? Beleza, é isso daí, e se quiser. E a gente precisa se colocar. E é o que você falou, não adianta a gente querer separar a torcida chope do movimento de torcida organizada. Torcida organizada, porque no fim das contas a gente passa pela mesma coisa que eles, cara. Sim, e assim, eu acho importantíssimo o movimento da Anatorg, acho que eles realmente se colocam. Agora, eu também não sei dizer o porquê que não existe. Eu sinceramente acho que é falta de motivação política, porque é o que você falou, não tem como não sincronizar um cadastro. Não tem como eu pedir. Faz um modelo digital. Entendeu? Lógico. O cara entra, você associado da torcida, vai entrar lá e fazer o cadastro. A questão existe uma lei que regulamenta isso. Tudo bem, está tudo torcedor. Precisa estar identificado para ser membro da organização. Legal. Agora, facilita, né? Porque então, o próprio estatuto dificultar isso para minguar o movimento. O próprio estatuto ele só é usado para punir as torcidas. A gente tem direitos e deveres no estatuto. A gente não usa nenhum dever nosso, nada. E olha que e olha que todo jogo, eu te falo que todo jogo, se a gente for buscar, for correr atrás, a gente tem no mínimo 10 processos para botar. Desde tratamento à polícia, a operacionalização do jogo. Então, vamos usar, pô. Vamos usar, vamos nos organizar e vamos usar. Eles não usam contra a gente, vamos usar contra eles, pô. Não tô declarando. Fábio aqui de Jacarepaguá. Ex-maluco, ele é ex-maluco agora. Meu amigo ex-maluco. Encontrou Jesus, graças a Deus. Por ele, Fábio é gente boa demais. Não tô falando que a gente tem que declarar guerra ao sistema, não, muito pelo contrário. É chegar, sentar, dialogar e bater pé em opinião. E eles têm que nos respeitar. Eles têm que nos respeitar. E, cara, assim, você joga o Carioca, é a Ferj.
vai dinheiro de bilheteria para eles. Tá. Você joga CBF, você paga a taxa CBF. E isso nos outros estados, cada um tem a sua federação. Nenhuma federação, nem a confederação, tem alguém que trate sobre esse tema. Que chame alguém nosso para chegar ali e escutar, para o que vocês acham. Que chame alguém das torcidas, de qualquer torcida que seja, um cara que seja envolvido, o próprio Anatorg, alguém da Anatorg que chegue ali, contrate o cara para ele montar um plano de ação, um plano. E eu não é possível, isso, cara. Eu entendo isso como uma ação de forma recorrente, justamente no sentido de fazer o cara cansar, entendeu? Até o momento ele fala assim, cara, os caras não vão ouvir mesmo. É porque cansa, né, cara? Você tá um tempão. Quantos aí se perderam pelo caminho? Nesse mesmo grupo que a gente organizava as reuniões pré-jogo, você viu a história de cada um? A dificuldade de cada um botar uma faixa e levar o material. Claro. Não, cara, e gente com 30, 40 anos de arquibancada. Lógico. E assim, e a gente paga pelo errado. E isso cansa mais ainda, porque você tem um trabalho fodido para organizar aquilo ali para nada dar errado. Aí você controla, e você paga por uma coisa que eu não tenho como controlar. Como é que eu vou controlar a outra torcida? Como é que eu vou chegar lá, o cara vai ser o sinalizador lá na outra torcida, eu vou chegar e vou tirar o cara de lá? Não existe, não posso pagar por ele. E assim, eles em vez de chegar, usar os exemplos bons, as que dão certo, as que funcionam, e falar para os assim, ó, cara, vocês querem funcionar? Vamos lá. Vocês querem entrar com material? Vocês querem ter as coisas todas? Segue o exemplo deles, mas não. Você estando certo ou errado, você tá paga de qualquer forma. Você está pagando de qualquer forma. Aproveitar aí e mandar um alô já que tem ex-maluco, tem uns que continuam maluco, mas vão para longe. Lipeta aí, que é vizinho daqui da galera de Jacarepaguá. Triquilha, que também era de Jacarepaguá, agora tá na Zona Norte, se mudou, não sei nem onde é que tá agora, mas também tá aí. O Ovo, meu parceiro lá do Facebook, da antiga, esse é da antiga. Esse Ru eu ouço, né? Pô, Ovo tem história. Valeu. Pô, muito bom ver a galera toda participando. Valeu, Lipetinha, tamo junto sempre. O garoto praiano lá de Floripa agora. Só vai pros Jogos no Sul. Mas aproveitando isso, cara, eu acho que é um gancho. Se a gente for falar dos problemas do poder público, a gente vai ficar até amanhã. Sim, eu acho. Como é que é a relação de vocês? É natural que isso tenha acontecido com o crescimento da torcida. Com as organizações, no caso, os botequins off-Rio, fora do Rio. Então, isso é um ponto que é uma das coisas que eu sou muito crítico no que a gente faz. Então, eu acho que a gente é organizado, mas a gente poderia ser muito mais pelas pessoas que ajudam, tem um potencial muito maior. E acho que a gente peca muito, não de propósito, por maldade, é porque não aguenta a demanda. Acaba não... A gente não dá tempo devido a esse pessoal. Então, assim, a gente tem botequim no Brasil quase todo, mas ativos que participam, que a gente dialoga, não são todos. Eu acho que falta... É um ponto nosso que a gente precisa corrigir. Chamar esse pessoal para perto e tal. Acho que falta dar essa atenção que eles merecem. Óbvio que o cara... Pra gente que tá aqui... Imagina um cara que mora em Manaus torcer pro Flamengo. Porra, o cara não vê nunca. Uma vez a cada 10 anos o cara vê o time. Então, e o cara manter esse negócio aceso, essa paixão, então, ele merece esse respeito. E acho que a gente falta um pouco nisso. A gente foca muito aqui no dia a dia, na correria do dia a dia, e esquece o cara mais longe. A gente também tem... Na verdade, a gente sempre teve muita organização da Fogoró em outros estados. Hoje a gente tem a galera de Curitiba, que é quase uma torcida dentro da torcida. Eu vejo. O Cristiano, aproveitar e mandar um abraço aí pro Cristiano. É um parceiro que vem da década de 90. A gente fazia parte de torcida organizada lá em 90. É um cara que conhece muito. Foi morar em Curitiba. E aí foi tocado pela Mosca Azul do Movimento Chopp. E veio conversar. Eu falei, cara, se quiser tocar aí, para mim vai ser um prazer e tal. E ele tem tocado isso com maestria lá. A gente tem outros alambiques espalhados pelo Brasil também que são ativos, mas essa também é uma dificuldade nossa.
porque, assim, é difícil de você controlar. Na verdade, a gente precisa ter muito mais uma relação de confiança do que propriamente de imposição. Porque você não tem como impor. Lógico, Vai fazer o quê? lógico. Se o cara pegar, fizer um material, por exemplo, e não tiver autorização da torcida. Se você convencer ele de que é importante de que isso esteja em sintonia com a torcida, é muito mais interessante do que, por exemplo, mover um processo. Entendeu? Lógico. Então, assim, o nosso movimento, eu também entendo que a gente tem essa dificuldade. Inclusive, até o Cristiano está tentando tocar essa organização dos Alambiques of Rio. E eu acho que o caminho é esse, cara, ter uma relação de confiança, porque, afinal de contas, a gente também não pode deixar de levar em consideração que está sendo levado lá é o nome da Flamanguaça e o nome do Flamengo. Lógico, assim lógico. como a gente está levando o nome do Botafogo e o nome da Fogoró. Eu não vou nunca ser contra um movimento que está multiplicando o que eu defendo, né, cara? Sim, lógico. Então, assim, é uma coisa aqui que é consenso e que a gente precisa pensar é a forma como a gente toca a torcida em outros estados. Não para de chegar pergunta aqui, cara. O dia a dia é muito corrido, o dia a dia é muito corrido, né, cara, da torcida. Então, é jogo quarta, domingo, viagem, não sei o quê. Você acaba, se o cara, aqueles que procuram, que estão mais inseridos, a gente dá atenção porque eles estão ali, participam dos grupos, falam, tal. Mas aquele cara que perde um pouco o interesse, desanima, aí ele desanima lá, a gente também não procura, é coisa esfria. Aí tem um jogo lá, anima. Aí aparece, é isso. Infelizmente é isso. Na verdade, foi uma mensagem aqui do Marcelão e que ele reforça o que a gente falou. A punição tem que ser para o CPF, não pode ser para o CNPJ, porque a faixa não bate ninguém, a bandeira não mata ninguém, a bateria não agride ninguém. E quando você proíbe o cara de entrar com a bateria e com a bandeira, você está incentivando ele a fazer merda, porque você está tirando, o cara não tem o que fazer. E você está punindo os caras que estão na torcida para aquilo. Então, porque não é a torcida toda que briga. Se fosse a torcida toda que briga, não tinha jogo, cara. Sim. E você aí, pegar 2.000 pessoas de um lado, 2 do outro brigando, é guerra civil, não tem como. É uma minoria. A gente sabe que a violência tá nas pessoas, cara. Se o cara quiser fazer merda, ele não vai usar a camisa da torcida, ele vai fazer. Entendeu? Lógico, o cara briga em show, o cara briga... Lógico, o cara sai na noite e briga, não é a torcida que vai fazer ele ser bom ou ruim. Quando começou esse movimento de muita pressão, principalmente do BEP, eu coloquei isso na reunião, eu falei que eles iam ter um trabalho de anos para depois ter outro trabalho e aconteceu. Começaram a formar os grupos que não se intitulavam torcida. Incontrolável. E aí? Incontrolável. Como é que faz? É incontrolável. Como é que vai controlar? É isso. Aí, vai punir o Flamengo? Não pode usar a camisa do Flamengo no estádio. E aí? Aí o que acontece? Ele vai voltar lá atrás no que a gente tinha defendido, que é punir o CPF. Aí ele vai pegar o cara e o cara vai responder pelo crime sozinho. Não, e assim, não tem números que provem que isso deu certo. Não tem. Em lugar nenhum. E é absurdo, assim, tu vê a jovem agora, estava punida há 3 anos e ia acabar em abril. Em março, os caras puniram mais 3, porque disseram que tem um grupo que ainda vai ao jogo. Como é que o cara vai controlar, cara? Como é que o presidente vai de porta em porta trancar as portas de casa dos outros? Não tem como, cara. É muito complicado. Mas a gente só vai conseguir quebrar isso, cara, quando a bandeira tiver força política. Eu costumo dizer que a torcida ela tem que ser politizada sem partido político. É uma opinião minha que eu tenho. Assim, não tem lado. Também é essa. Acho que ela tem que ter força política, não tem que ter força partidária. É isso. Não tem. Você tem que falar com todo mundo, todos os lados, porque a torcida burocraticamente nada mais é do que política pura, cara. Então, você depende da política para a coisa acontecer. Então, você tem que se relacionar, não tem opção. Você vai ter que sentar com um cara que você tem um pensamento completamente contrário. Mas para defender a sua instituição, você vai ter que sentar ali, dialogar e tentar chegar num consenso. Isso é necessário. Uma outra coisa que a gente falou lá no começo e como se alongou, toma a liberdade de voltar a falar. A Flamanguaça é uma torcida que sempre pregou o ideal de estar sempre presente e a todos os jogos. Nesse tempo todo de Flamanguaça, qual foi a melhor e mais inesquecível caravana que vocês fizeram? Cara, caravana.
Olha, cara, 2016 e 2017 a gente viajou muito, assim, com quantidade muito boa de ônibus. Todo jogo era 3, 4. Mas acho que a recente, assim, que eu acho que foi legal, foi uma do Morumbi ano passado, que a gente foi com 4 ônibus, primeiro jogo do Brasileiro. Mas a galera que foi de carro, então tinha bastante gente, foi bem legal. E foi um jogo que a torcida pôde entrar com roupa, então, porque a gente viaja muito, com muita gente, São Paulo, Minas, assim, sai um pouco disso, já fica, Curitiba já é Lógico. longe, Nexo se não for um jogo Nexo 10 dá importante, pra ir. É. não for um jogo importante, não vai ônibus, o nego vai até de avião. Mas, assim, marcante, uma das melhores viagens que eu fiz com a torcida foi, não lembro um ano, 2015, eu acho, ou 2016, agora eu não lembro. A gente jogou sábado em Recife e quarta-feira em Natal. Aí para Recife nós fomos com 60 pessoas e para Natal ficaram 40 e poucas. Tipo, a gente ficou ali, conviveu uma semana ali só maluco. Foi bom, foi bom. E isso Essa, aproxima muito o componente, né, cara? muito, muito, cara, muito. E pra uma torcida daqui, ainda mais as pessoas do Rio que não tem o costume de viajar com muita gente. Tu pega em São Paulo 4, 5 anos e o cara já é quarta-feira, 10 horas da noite em Maceió tem 4, 5 ônibus de torcida de São Paulo lá, que os caras vão. Mas aqui no Rio é difícil, botar nego não deixa de ir à praia pra ir. Foda. A gente sempre usou também as caravanas como uma ferramenta de trazer novos componentes e aproximar os componentes. Como eu falei na live lá com a Liga Nacional, a Fogorola já nasceu muito grande, né? Foram 117 componentes que saíram da antiga torcida, mais o pessoal que chegou. É porque Isso na aconteceu. época a Botafogo tava bem no auge, né, cara? Na época que rachou, a Botafogo tava estourando. Cara, eu me lembro, a gente costumava falar, a gente falava internamente, mas não externava. Eu tenho certeza que naquela época era disparado uma das maiores do Brasil. Sim, Entendeu? com A gente era estrutura, com superior ao negócio todo Botafogo. sólido. Sim, sim. Né? Eu lembro que a última caravana, a gente foi com 3 ônibus para Minas. E assim, era um movimento que era extremamente forte. Mas aconteceu o que aconteceu, Sim, né? Inevitável. faz parte. E Já aí, foi. o que acontece? A gente já começou muito grande, e aí a gente só teve uma caravana em 2012. Foi em Araraquara, e aí virou quase que um bordão na torcida, que é desde Araraquara. Foi a nossa primeira caravana lá em 2012 contra o Palmeiras. Era o jogo que era para rebaixar eles, e a gente ganhou de 2-1. O Barcos foi lá para variar, fez um no finalzinho e manteve ele na primeira divisão. Então, assim, foi uma experiência, foi isso que você falou, aproximou a galera que estava ali naquela van. E aí veio 2013, que foi um ano bom para o Botafogo. A gente foi campeão carioca, voltamos à Libertadores depois de tanto tempo. A gente tinha um time com Sidorf, Lodeiro, Rafael Marques em alta, Jefferson. O time realmente era bom. E isso ajudou muito, né? E a gente naquele gás, a torcida começou, vamos para todos os jogos e tal. Aí, primeiro jogo do Brasileiro. Foi aqui, o jogo, né? Todo mundo querendo o primeiro jogo. Cai São Paulo. Corinthians no Pacaembu, final de semana, sábado. Pô, melhor possível. Explode, não tem como. Metemos um ônibus. Só que o que aconteceu? A gente tinha contato de algumas empresas, só que a gente pensou assim, não, a gente quer meter bronca. Vamos chegar com um ônibus top, a parada toda certinha e tal. Fizemos com a Rei Turma. Na época, eles prestavam serviço para a seleção brasileira. Aqueles ônibus vermelhos ali da entrada da linha amarela. Aí fomos com a Rei Turma. Não sei como eles aceitaram. A parada profissional. Mandamos proposta por e-mail, responsável tal, CPF tal. Tinha... Cada banco tinha uma manta, deitava e o caralho. Foi todo mundo. Fomos lá para São Paulo. Cada um levou 2 malas de cerveja. Chegamos lá, não tinha acabado a metade da cerveja. Todo mundo louco. O ônibus, meu irmão, parecia uma nave espacial. E aí, o jogo com o Corinthians, qualquer jogo em São Paulo é complicado. Pra gente, é também muito complicado, porque tem uma torcida que fecha com a torcida do Corinthians, outra que fecha com a torcida do Palmeiras. A gente passa por isso aqui com o São Paulo. Eu sei. Eu imagino.
E aí a gente chega lá em São Paulo, aí, pô, primeiro que todo mundo puto, né? Cada ônibus ratão e tal. Aí chega a gente naquele ônibus maneiríssimo e tal. Aí o Botafogo empatou o jogo, não foi um resultado tão ruim, o Botafogo jogou bem, todo mundo felizão voltando. Irmão, quando a gente entrou no ônibus pra sair, o painel do ônibus, ele acendeu todas as luzes do painel, e o motorista não sabia que porra era aquela. Falei, pô, irmão, nisso já todo mundo tinha metido o pé, o comboio já saindo dos ônibus. Quando eu olhei, tava passando a camisa 12, que é a torcida que não tem relação com ninguém aqui. Falei, caraca, 3 ônibus passando. Falei, irmão, vamos junto com o comboio e a gente para onde der. E o cara foi. Saiu com o ônibus, tudo apitando, tudo apitando. Nós paramos na estrada, no meio da estrada. Falou, pô, vou lá dar uma olhada. Ele, cara, quando ele foi lá e olhou, ele falou, desde lá a gente estava sem a correia. Ou seja, o ônibus andou quilômetros sem correia, ferveu tudo. Irmão, o motor foi pro escassel e a gente ficou na estrada. Sabe quando que a gente foi sair de São Paulo? O jogo foi sábado à noite. A gente saiu de São Paulo no domingo à noite. Nós passamos um dia, tudo que tu possa imaginar a gente fez num posto de gasolina. Teve campeonato de futebol, teve churrasco. A cerveja não acabou. Teve churrasco, teve tudo que tu possa imaginar. Coroa pra caraca passando mal porque não tinha tomado remédio. Ih, um caos. Mas qual foi o grande benefício de todo mundo? Por ser reitor, no dia seguinte, né, eu preparei. Já fui com advogado. Lógico. Falei, ó, a gente vai... Aconteceu isso, teve uma missão de socorro, não atenderam a gente. Resumindo, a gente só chegou no Rio de Janeiro no dia seguinte, 24 horas depois. Vamos ajuizar uma ação. O cara falou assim, ó, me passa a relação de todo mundo, tem um cheque aqui com acordo para todo mundo. 2.000 para cada um. 2 não, foi 1.000? Foi 1.000 ou foi 2.000? R$ 1.000. R$ 1.000 para cada um. Tu imagina o cara que pagou R$ 50, que ficou puto. Mas cada componente ganhou R$ 1.000. Sem entrar com ação, só ir lá e pegar o cheque. Quem entrou com ação ganhou 3. Irmão, foi uma festa. Eu comprou videogame. Porra, irmão. Essa foram... E o 2013 foi demais. A gente foi pra Vila também com 4 vans. E falando das viagens boas, né? Também tem as viagens que são sempre muito complicadas. Vila Belmiro pra gente é o caos. Entendeu? Todas as vezes que a gente vai lá, é muito complicado. Lá em Minas não é nem pelas torcidas, Minas é pelo policiamento. Polícia, pô. Cara, a gente jogou lá. Pode ir com um carro, eles vão te obrigar a ficar parado lá na estrada para fazer aquela geral e todo mundo sair junto. A gente já cansamos, a gente já pensou até em uma época, a gente falou, nem vamos botar mais ônibus pra Minas, que a gente não chega no jogo. A gente chegava lá, o cara andava no jogo 4 da tarde. Tem que estar na barreira meio-dia. A gente chegava meio-dia, saía da barreira 5 horas da tarde, via 20 minutos de jogo. Isso 3, 4 vezes. E com qualquer time, Cruzeiro, Atlético, até América Mineiro fizeram isso uma vez. Sim. Vai complicado. É isso que eu falo. Isso é um tipo de coisa que a gente, como movimento organizado, não vai acontecer nunca. Ou se acontecer, tu vem rasgando eles, porque hoje em dia... Nesse mesmo ano, teve a caravana da Vila, né? Nós vamos para o Botafogo ganhou lá do Santos na Vila e a gente assumiu a vice-liderança do campeonato. Na quarta-feira a gente jogava em Minas. Não era Orkut, era Face. Botamos no grupo do Face quando chegamos na caravana. De manhã já tinha um ônibus fechado. Aí fechamos um ônibus e fomos na quarta-feira pro Mineirão. Se a gente ganhasse do Cruzeiro, a gente assumia a liderança do campeonato. Irmão, a gente chegou cedo. Nós ficamos lá na divisa. Os caras esperaram o jogo começar para levar a gente. O ingresso, se eu não me engano, era R$95. R$95 a meia. Quando chegou lá, eles falaram que simplesmente tinha acabado a meia. Tu imagina? 45 cabeças para pagar R$180, R$190. Um caos. E assim, a gente, é o que você falou, tem que ir. Não tem como, tem que ir. Não, é. Pô, a gente já passou por muito. Já passou por muito. Minas é muito... mentalmente, pra gente que organiza, é muito puxado. Gente. Eu chego muito exausto de lá, porque não tem como não dar problema. Não tem como. Mas assim, 2013 foi um ano maravilhoso. Mas já passamos por várias, cara. Volta Redonda é amaldiçoado pra gente. Que não tem como. A gente já demorou 18 horas, cara, de Volta Redonda pro Rio. Mesma coisa que aconteceu. O ônibus quebrou,
No meio do nada, só que não tinha nada. O ônibus quebrou no meio do nada. Aí a gente ligou pro cara. Ah, não sei o que. Aí o cara que levou a urubuzada chegou no Rio, deixou eles, voltou pra pegar. Quando foi ligar o ônibus quebrou de novo, o segundo ônibus. Só conseguiram consertar no dia seguinte, de madrugada, os caras chegaram no outro dia, né? Perdeu o trabalho, foi uma merda. Aí passamos, em Volta Redonda sempre dá problema, cara. Também, de ônibus, assim, quebrar e tal. Mas o nego gosta, o pessoal gosta. Sim, O pessoal a gosta das aventura é aventuras. legal, né? É. Depois tem história pra caraca pra contar. Aí você falou também do jogo lá do Nordeste que vocês foram com a galera. Nesse mesmo ano a gente também conseguiu organizar uma aerovana. Fomos em 40 cabeças pro estádio do Grêmio, né? Pra Arena, já era o novo. Uhum. A gente jogou com o Grêmio lá. Acho que assim, foi a maior quantitativo de componentes da Fogoró num jogo de avião. Foram 40 pessoas. Pô, foi irado também. A gente conseguiu ano passado botar ônibus a gente botou ônibus Beira-Rio contra o Inter na Libertadores. Eu fui de avião, que eu levei meu filho, mas a galera foi. E, porra, foi uma viagem maneira que eu queria ter feito, mas não acreditei que o ônibus ia sair, comprei de avião pra ir. Eu já tinha comprado pra ir pro meu filho e não fui no ônibus. Se tem uma coisa que eu fiquei muito tranquilo quando eu tive afastado da diretoria da torcida foi com relação à caravana. O Triquilha é maluco da cabeça. Ele organizou, né, o restante da galera de ir pra Argentina. E aí ele botando pilha pra caralho. Vamos. Irmão, saímos na segunda-feira. 100 horas de estrada. 100 horas. Voltamos na sexta-feira. Argentina. Aí, é maneiro o que você falou. É aventura, mas não tem mais o que fazer. Não dá mais pra ficar doidão. Já não tem mais clima pra ficar doidão, pra beber, pra ser doidão. Não tem mais o que fazer. Irmão, teve nego que desceu na volta. Desceu em Porto Alegre, desceu em Curitiba, pegou o avião e veio embora. Uma semana na estrada. Eu fui pro Chile de ônibus. É puxado, 3 dias pra ir. Puxado. A gente, na final da Libertadores, pra Lima, a gente não botou ônibus não, era muito longe, achei meio desumano. Aí também ficava muito caro. Eu acompanhei o movimento de vocês, mas pro Chile a gente tinha um ônibus fechado pra ir. Mas aí o pessoal já tinha se organizado, mas é menos tempo de viagem, né? Pro Peru de ônibus e de volta são quase 4 para ir, mais quase 4 para voltar. Mais um dia lá são 10 dias fora. Aí não achei. Acho que se a gente forçasse até nego ia, mas achei meio muito pesado. A idade chega. E o pessoal que foi de ônibus, a raça acho que botou ônibus e teve uma promoção aí a Buser patrocinava o Flamengo, deu uns ônibus, sorteou. Eu vi isso. A galera chegou lá passando mal, passou para altitude. A viagem pro Peru é uma viagem complicada. Mas. E assim, viagem pra torcida, assim, aqui, teve 2 que me marcaram. Não foi nem a da Libertadores. A Libertadores é mais uma realização mesmo como torcedor do que como pra torcida, assim, ganhar a Libertadores. Mas quando a gente jogou. A gente sempre acompanhou muito basquete também, né? O Flamengo sempre acompanhou. E em 2008. 2008. A gente foi para a final da Sul-Americana, que era no interior da Argentina, em Corrientes. Aí o Flamengo deu 2 ônibus, foram as torcidas todas, chegamos na fronteira, a polícia não deixou a gente passar, tivemos que voltar. Porra, foi frustrante. E no outro ano a gente foi de novo. Jogou em Santiago del Estero. E só a gente não foi de ônibus. Vocês chegaram na fronteira, não deixou passar? Passou do lado brasileiro, quando chegou no lado da Argentina, a polícia mandou voltar os ônibus. Teve que voltar. Inventaram uma desculpa lá de documento do ônibus e... Sim, provavelmente... Ficou horas também na aduana. A cidade que a gente jogava, Correntes, era próxima à fronteira. Então, provavelmente o próprio pessoal lá se movimentou para não deixar passar. E no outro ano a gente foi para a final de novo e jogou com Quinça, que é em Santiago del Estero. Aí foi eu, o Vaquinha da Jovem e o Diogo da Urubuzada. E, porra, chegamos lá, o ginásio, 10 mil pessoas. O cara, a gente chega lá, botar as faixas ali, e a gente ganhou o jogo. Acabou o jogo, os jogadores botaram a gente dentro da quadra, deram um troféu, foi bem maneiro. E a final do Mundial, né, cara? Por mais que a gente não tenha ganho, mas
Pra gente que leva o nome da torcida, é o auge do negócio, né? Chegar ali e botar uma faixa na final do Mundial. Quando começou o jogo, assim. Quadro, né? Não é. Quando começou o jogo, assim, a gente falou, concluí minha. Fiz minha parte, sabe? Dei minha contribuição. Aquilo ali, pra mim, foi bem marcante. Foi irado. Uma outra coisa, cara, como é que vocês, eu sei, assim como você, eu me movimento politicamente dentro do clube, eu sei separar isso bem da relação com a torcida. E como é que tá essa situação lá no Flamengo? Política interna do clube, que você diz? Política interna do clube. Flamanguaça participa, Cara, então, não participa? Você participa individualmente? Eu sou conselheiro, o pessoal é sócio, a galera é ativa e tal. Mas eu te confesso que deu uma desanimada, porque quando era o Bandeira, nos últimos 2 anos dele, no começo não, ele tinha uma relação até, assim, seria até hipocrisia minha e ingratidão falar que o cara não fez nada pelas torcidas, que ele ajudou. Ajudou, assim, não era nada de graça, tudo pago, mas ele criou o sócio corporativo para a torcida, ele deu meios para a torcida, ele não deu de graça, mas ele fez o negócio, deu meio para a torcida andar. E quando ele ficou dois mandatos, nos 2 últimos anos a relação ficou zero, enfim, por diversos motivos, era insustentável, as torcidas nem falavam com ele, se cruzavam assim, até se xingavam. Mas o vice-presidente de marketing, Daniel, que foi até o final com ele, e o Lomba, que foi candidato dele, era vice-futebol, mantinham um diálogo e, assim, salvava, assim. Chegava, por exemplo, um jogo em São Paulo, lá não tinha mais ingresso. Porra, cara, pelo amor de Deus, eu tô com 2 ônibus. Aí o cara ia lá e arrumava para comprar. Eles não davam, mas eles faziam que ele tivesse acesso, pelo menos, que é o que a gente pede. Acho que o Flamengo não tem que dar. Sim. Mas eu acho que o Flamengo tem que vender. Acho que é o mínimo, assim, até por respeito à torcida. Não falando que ele tem que vender 10 mil ingressos, 1.000 ingressos, mas ele tem um básico, 100, 200 ingressos, ele tem que me vender para eu poder fazer a torcida acontecer. Claro, você vai estar pagando, né? Dado, né? Não, pagando. Que faça o sócio, eu pago o sócio torcedor, não tem problema nenhum. Mas ele tem que dar o acesso. E, enfim, aí veio a mudança, mudou o presidente, veio o Landim, que veio com uma galera com o discurso de juntar o clube. Então tinha muita gente das outras gestões que a gente tinha mais relação, tinha gente que era da época da minha tia. Então chamaram a gente lá e eu tinha prometido que eu nunca mais ia me meter nisso, porque já tinha... Eu tava tomando raiva do Flamengo, mas tava ficando desgostoso daquilo, que tava me fazendo mal. Como torcedor, eu tava preferindo evitar para não misturar as coisas. E, enfim, aí ele me convenceu do contrário, explicou o projeto dele para as torcidas, achava que tinha importância e tal. Enfim, ele entrou e nada, entendeu? Cumpriu com todo mundo e não cumpriu. Então, e tá nessa, assim, eu falo lá, tem as pessoas que a gente conhece que tentam ajudar, mas assim, não anda, o negócio não anda. Aí joga a culpa no Ministério Público, aí tu vai, bota advogado, corre atrás, caramba, o Ministério Público fala que não tem problema nenhum, aí eles vão e inventam uma outra desculpa. Mais ou menos aquela relação que a gente falou com o poder público, né, de barrigar. É isso. Assim, o clube tem que entender que a torcida organizada não é um problema, ela é um parceiro. Claro. E no Flamengo eles tratam a torcida como um problema. É um problema a ser administrado. Eles já são torcida organizada, tem que administrar aquele problema ali. Aí tá nessa. É óbvio. Mas eu acho que isso conta também. Quando tá bom é mole, né? Quando tava ruim. Agora todo mundo abraça a ideia, todo mundo ajuda. Mas quando tá ruim, e assim, é chato. Bom. É isso, e é chato porque qualquer movimento que você faça, todo mundo fala que é ingresso de graça, os caras querem, entendeu? Que é moleza, não é, cara, não é. No meu entendimento, eu não vejo problema nenhum o clube ter uma relação comercial com a torcida, ser um parceiro. Sim, então, os dois a gente briga por isso. Lógico.
E Mas eu assim, o entendo, Landim eu tinha um entendo discurso para completamente teu isso. cansaço, cara. Eu entendo E o Landim completamente tinha, teu cansaço. E o Landim tinha esse discurso de que ele ia fazer com que ele falou, ele sempre falou, não vou dar nada. E a gente sempre falou, não, a gente não quer nada, mas vou fazer com que vocês se tornem autossustentáveis. Vamos conversar com os parceiros do clube, com os patrocinadores do clube, para ver se faz um projeto com cada um de vocês e tal. Enfim. Vendeu o mundo ideal e, não, e até agora nada. Aí veio o acidente do É, Ninho, aí óbvio que a gente não perturbou, porque foi o momento mais trágico da história do clube. Um acidente, pô, horrível. é muito E complicado, mano. a gente deixou aqueles 6 meses ali, quando voltou a falar, quando a coisa ia começar a andar, veio a pandemia, parou de novo. Entendeu? Aí E estamos aí nessa. o tempo vai passando e cada vez mais E ano esse que elo vem vai tem ficando eleição, enfraquecendo. e ano que vem tem eleição e pode ser que eles não estejam mais lá. Começa um processo todo de novo. E aí tu vai cansando, tu vai Cortado aqui. deixando pra lá. Conseguiu pegar o que eu falei? Tem. Aham, consegui. Falou da eleição, que é ano que vem é ano de eleição, né? Isso. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Agora tô te ouvindo. Eu também participei, porque assim, cara, eu acho que são coisas distintas, eu costumo não misturar, mas eu acho que é importante, porque não tem como a gente. É a mesma coisa que a gente falar de torcer pela torcida e não torcer pelo clube. Se você se interessa Lógico. pelo clube, é óbvio que você vai se interessar pela administração do clube. Então, isso é uma coisa Lógico. que é natural. E a gente sempre se posicionou, a gente teve uma relação também que é exatamente a mesma coisa, cara. Ela veio se desgastando ao tempo. No início era uma relação ótima, depois boa, depois foi enfraquecendo. Eu participei dos processos eleitorais do Botafogo nos últimos dois. Esse ano, graças a Deus, eu não vou participar, mas fiz parte da chapa de oposição das duas vezes e é natural que isso acaba se refletindo na torcida, na relação com a torcida, enfim. Mas eu também tenho esse sentimento de cansaço, porque é um ambiente É muito hipócrita, pesado, cara. É muito pesado, é muito pesado, pesado. entendeu? Acho que as pessoas não conseguem tratar aquilo dali como só uma divergência de ideias. Parece que você virou Isso, é inimigo. isso. Se É você isso, se é isso. É isso, posicionou ao exatamente isso. contrário, virou inimigo. Exatamente isso. Parece E que não é o Flamengo que eu gosto. Não é o Flamengo que eu gosto. Né? sim. E aí você prefere se afastar para não se sentir É parte daquele isso. conflito. Não, e não misturar os sentimentos, entendeu? Eu não posso tomar. Eu não posso. Eu sempre tentei isso. Não transmitir minha frustração com as pessoas, passar ela para o clube, para a instituição. Então, para não tomar raiva do clube, tô com raiva da pessoa, não transferir essa raiva para o clube. Só que chega um momento que você porra, vai enchendo o saco, vai cansando, vai cansando. Aí eu falei, cara, quer saber, vou dar um tempo. Deixa pra lá, se eles quiserem, eles procuram. Vamos tocar aqui como E é tá até bom indo. para dar uma oxigenada também, né, cara? A torcida já te sobrecarrega pra caramba. Não, Fica não, e assim, mais um. já foi. Assim, a gente tá indo, tá sobrevivendo. Assim, óbvio que se tivesse com as coisas no clube andando, estaria muito mais fácil. Mas estamos fazendo, então vamos tocando. Uhum. Só mandaram aqui um comentário, a gente passou por essa questão das caravanas, jogos fora, e esbarra no que a gente falou também da pressão do poder público aqui. A gente é tão maltratado lá fora e quando chega aqui os caras são hiper bem recebidos, né? Bota a faixa de 90 metros dentro do estádio, tem estacionamento dentro do estádio, saem dos outros estados com ingresso e É o isso. tratamento que a gente tem nos outros estados. Acho que isso é uma coisa que eu sempre cobrei. Não é possível que o clube não possa intermediar a compra do ingresso. Para você sair daqui com o seu ingresso. Como é que eu vou É o que a chegar gente lá em tenta Minas para ir fazer. para a bilheteria? É isso. É o que a gente tenta fazer. Mas Esse é o ponto. vai nisso, né? Do clube querer ajudar. A gente, por exemplo, com o Bandeira, a gente tinha essa relação com o marketing, mas a relação com o futebol era um pouco mais difícil. Então a gente jogou 2 Libertadores, não conseguiu botar faixa em um estádio. Porque chegava lá, tal, como é bom não liberava, não entrava. Nessa não. A gente não tem essa relação com o marketing, mas a relação com o futebol ela existe, assim, ela é mais. Então os caras fazem questão da faixa estar ali, então eles brigam por isso.
Então a gente conseguiu botar. A gente jogou com o Emelec no Equador. Eles não botaram faixa e a gente botou. Porque o clube interviu na reunião da Conmebol, caramba, e liberaram. E isso daí é uma Então, coisa recorrente, né? E é impressionante que os caras falam assim, não pode entrar com a faixa maior do que 1 metro. E do outro lado tem a faixa do tamanho do mundo. E aí você sabe o quanto isso pra gente é importante, né, cara? Você tá lá, vê a torcida representada, você se desdobra para aquilo ali acontecer, para estar lá. Aí você chega lá e os caras simplesmente não deixam sem nenhum motivo aparente. É isso. O problema não é não deixar. O problema é que é por nada. Por exemplo, em Lima, na final, não entrou nada, de ninguém. Mas porque lá existe uma lei anti-barra, que é anti-torcida, que não pode nada. Assim, mas não entrou nada de ninguém. Eu até fui com o cara do River lá, na polícia, um dia antes. Assinei 1 milhão de documentos, ele também, fez tudo. Mas a polícia liberou, mas o governo não cedeu. A Conmebol pressionou para pelo menos os instrumentos entrarem. O governo não cedeu de jeito nenhum. Irmão, infelizmente, aí é menos se frustrante. E cobrar. É isso. Aí, assim é menos frustrante do que tu chegar e tu olha a arquibancada morta e tu vê o outro lado pegando fogo. Né? Não, foi uma coisa que lembrou aqui, foi até o Talmo que lembrou, o parceiro lá da Fogorão. Um abraço aí pro Talmo, pra Ana. E isso começou a atingir a gente, né? Porque os jogos também já não pode bandeira. Daqui a pouco também não vai poder faixa. É isso. Atrapalha não, mas na verdade não pode. A gente bota no Rio porque uma das coisas que tem que elogiar do BEP é isso. Que o clube quem bancou foi a polícia. O clube na época, pelo menos no Flamengo, a polícia falou, o Flamengo tem que assinar, senão que o Flamengo autoriza. Isso na primeira Libertadores que deu isso, 2017. Aí o Flamengo não liberou, eu perturbei pra caramba na época ainda era major, não era coronel, o Silvio. Aí ele cara, vou autorizar porque não é certo. Ele falou, bandeira não tem como, agora faixa e bateria vai entrar, eu vou bancar. Só não façam merda. E assim, deu tudo certo e a gente manteve até hoje. Por incrível que pareça, a gente já vai chegar a 2 horas aí de live e acho que a gente precisa falar de um ponto que também é importante. Eu queria saber como é que é o movimento das mulheres na Flamanguaça. A Fogoró, assim, acho que até é reflexo do futebol como um todo, né? As mulheres tomaram conta da arquibancada, é uma coisa que num passado muito próximo não era normal e agora elas de fato participam, fazem parte das torcidas, frequentam os estádios. Graças a Deus, acho que esse é um dos tabus que foram quebrados. Eu queria saber um pouco como é que é o papel das meninas lá aí na Flamanguaça. Aqui nunca teve muito isso, né, cara? Porque a Bia toca a torcida, né? A Bia que administra, ela... não tem nem como. Então, assim, a gente nunca sentiu muito isso na pele, assim. A gente sempre deu a liberdade de todo mundo fazer tudo. Todo mundo, desde que cada um se responsabilize pelos seus atos. Assim, aqui a gente diz muito assim, o individual não atrapalha o coletivo. Faz o que tu quiser. Só não atrapalha o coletivo. Se for atrapalhar o coletivo, infelizmente, você vai ser prejudicado. Porque a gente não vai também passar a mão na cabeça de ninguém. Mas, assim, em relação à mulher, é até um debate que uma vez a gente foi até a Bia foi convidada a falar num desses encontros de mulher e arquibancada. As meninas até não gostaram muito assim do que ela falou, mas porque pra gente é normal, não tem essa mulher, tá ali, tá ajudando. O que a gente fala é assim, ó, a gente vai jogar em São Januário com o Vasco. A gente avisa para as mulheres, ó, é complicado, é que aí vai. Mas sim, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque o ambiente de torcida, é o que eu falei, eu também me incluo, porque por mais que seja chopp, é torcida organizada, ele sempre foi um ambiente onde tinha muita restrição para a mulher. Aí, em vez de a caravana tal, não vai, tem torcida que não deixa tocar na bateria, tem torcida que não deixa bandeirar, ir para por exemplo, um jogo de guerra. Então, assim, é uma coisa que com o tempo vem sendo enfraquecido, e principalmente na Flamanguaça, daí acontece de forma natural também, porque a gente tem no comando da torcida uma mulher. Mas é recorrente a gente ouvir essas coisas que, graças a Deus, estão ficando lá. Sim. Eu até dei um exemplo na live da Liga Nacional, a Thaís, que é minha esposa, ela já levou faixa para o Beira-Rio, que para a gente é um jogo extremamente perigoso, entendeu? Sozinha. As meninas vão para
para caravana quase dividindo o ônibus com a gente. Acho que Não, a é, gente aqui já também tem não tem tanta coisa essa de restrição, torcida não. A legal. gente avisa, ó, tem jogo que é mais propício a dar problema. Tá disposta a passar por isso, vambora, não tem problema nenhum. É isso aí. Irmão, estamos chegando aí o final da segunda hora da live. Queria agradecer a você aí pela disponibilidade. Eu acho que a gente, quanto liderança das torcidas, a gente tem um papel fundamental de estar passando tudo isso que a gente falou aqui, da importância do respeito, da importância da ideologia chopp, da ideologia de paz, de estar pregando sempre o melhor possível nas nossas arquibancadas. Hoje a Flamanguaça arrasta uma multidão e eu torço para que cada dia mais vocês continuem crescendo e principalmente com essa ideologia. Agradecer aí de fato mesmo participação na live, para mim foi muito importante, ainda mais no momento de pandemia que a gente fica sem muito o que fazer. Eu acho que foi a participação do pessoal aí já diz tudo. Muita gente assistindo, acho que foi muito útil e que a nossa ideologia aí se perpetue pelo movimento de torcida organizado pelo Brasil e pelo mundo. Não, te agradeço aí as palavras, é recíproco, o respeito é recíproco. Sempre foi, não é de agora, sempre foi, sabe disso. Agradeço o espaço, principalmente por usar os perfis. Quando você me ligou e tal, até fiz uma força para tentar acessar o perfil oficial da torcida, que é para mostrar mesmo, assim, o que a gente preza, o que a gente pensa. Acho que é importante. Acho que se fosse o nosso perfil particular, não teria o peso dessa... A conversa seria a mesma, mas o peso seria outro. Então, com certeza. aqui tem torcedor comum dos dois clubes, e para as pessoas verem que existe o outro lado da torcida, existe um diálogo, ele tem que existir, e o diálogo é importante para o crescimento de todos. A gente troca ideia, a gente evolui como pessoa, como instituição, passa a enxergar um ponto de vista diferente. Então, e estamos à disposição sempre. Vamos voltar a marcar nosso futebol. Acho que quando voltar tudo a gente pode fazer um. E a gente precisa. Vamos em frente. Vamos em frente. Independente de clube, eu gosto de torcida organizada. Então, acho que quando eu vejo uma torcida dando certo, eu fico feliz. Eu procuro ver o que fizeram para aquilo ali acontecer. Então, estamos à disposição para continuar o diálogo, continuar nessa luta aí que a gente... É difícil, é cansativo pra caralho, mas foi o que a gente quis, ninguém obrigou a gente a fazer, a gente escolheu. É a nossa cachaça, né? Não tem jeito, vambora. Pô, irmão, a recíproca é verdadeira, cara. Um prazer aí a gente estar compartilhando e levando a nossa mensagem para toda essa galera que acompanhou. E tenho certeza que vai acompanhar aí, porque vai ficar no perfil, que vocês precisarem compartilhar e que vocês precisarem da Fogoró de uma forma geral, vocês podem contar com a gente. Estou muito satisfeito com essa live e com a nossa relação de parceria. Valeu, irmão? Quero agradecer a presença de todo mundo que participou da live. Chegou meu amigo aí no final, Ítalo, lá de Maceió, meu amigo que sempre recebeu a gente super bem lá. Era da CRB Chopp, se afastou, mas continua sendo parceiro. E a todas as torcidas que participaram aí, que a gente não conseguiu falar, foi muita mensagem, não é por nenhum problema pessoal, mas nem todo mundo a gente conseguiu acompanhar, mas eu tenho certeza que o carinho por todas as torcidas Chopp e todas as torcidas do Brasil é mútuo aqui, tanto da Fogoró quanto da Flamanguaça. Muito obrigado, irmão. Beijo grande aí na família. Tamo junto, amigo. Boa noite pra vocês aí. Valeu. Valeu. Um abraço.